assistir depois. Beleza, então. Então, boa noite já quase, a todos, a todas e a todos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira reunião do Grupo de Pesquisa Desafios do Direito, Bioética, da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Eu queria cumprimentar aqui que está presente a nossa líder, a professora Carla Bertoncini, e queria cumprimentar o professor Jair e outros professores que aqui estão assistindo e prestigiando nossa reunião. Eu acho que o grupo está bem coeso nessas duas atividades, que são os encontros, as reuniões do grupo de pesquisa, focado aos pesquisadores, e o projeto de extensão, o Observatório de Bioética e Justiça, focado para a comunidade e discussão de temas polêmicos. Eu queria passar a palavra para a professora Carla, para ela poder fazer um oi para todos, todas, e agradecer a presença do professor Henrique, o aceite. E o professor Henrique, eu tive a honra e o prestígio de ser aluno dele em 2 disciplinas do doutorado. Ele sabe o quanto eu admiro, o quanto eu amava as aulas, e todos os alunos que foram já alunos do professor Henrique, daqui de Maringá e de todo o Brasil, que ia para a FADISP, que tinha contato com o professor Henrique, ficava encantado com a forma como o professor Henrique conduzia as aulas, as discussões de níveis que a gente nem imaginava quando chegava na aula, e ele conduzia a aula de uma forma incrível. Então, professor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos escutando o senhor, e eu passo a palavra à professora Carla para fazer uma breve fala com o pessoal, e já passamos a palavra para o professor. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria mais uma vez, de agradecer aqui a participação de todos vocês, em especial do professor Henrique, que aceitou prontamente o nosso convite, professor, aqui um grupo de pesquisa novo, mais novo grupo da UEMP, de Direitos, Estado e Bioética, e nem tenho palavras para agradecê-lo. Numa tarde hoje, de quinta-feira, a gente sabe que nesse período de excepcionalidade, de pandemia, parece que as nossas tarefas de professores e de alunos aqui presentes, elas simplesmente dobraram, Henrique? E agradecer, de fato, esse seu tempo, essa sua dedicação aqui para conosco, e dizer que a UEMP está de portas abertas também para o senhor, e o que a gente puder retribuir, contribuir aí, conte conosco, tá? Muito obrigada, professor. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria dizer que, na realidade, é uma satisfação para mim estar aqui, sem nenhuma demagogia. Eu, quando falei com o Luiz sobre o convite, fiquei super animado, super empolgado. O Luiz foi um excelente aluno nosso no doutorado, que inclusive leva o nome da instituição para a gente e para outros lugares, inclusive, fazendo uma espécie de fortificação daquilo que é a nossa relação com o estado do Paraná, que é um estado que eu gosto demais. Eu tive já a oportunidade de várias vezes estar no estado do Paraná, em várias cidades, e saibam que o que eu puder contribuir com vocês, eu estou à disposição. Eu achei o convite melhor ainda, porque muitas das vezes a gente vai para falar em palestra, em uma espécie de debate, mas aqui, de fato, é um grupo de estudos, Então, eu fiz questão até desmarquei um compromisso para vir aqui, porque o grupo de estudos eu acho que é realmente algo relevante. Então, fiz questão mesmo, queria agradecer à professora Carla pelas gentis palavras, que é um prazer conhecê-la aqui hoje. E, do mesmo modo, eu queria dizer que todas as minhas atividades aqui em São Paulo, as instituições que eu trabalho, tudo que eu puder fazer, no sentido de a gente poder construir algo junto, podem contar comigo. Seja na FADISP, seja no Mackenzie, vai ser uma satisfação, tá bom? Parabéns pela iniciativa do grupo de estudos. Eu acho que se tiver algo que é importante para uma instituição, é um grupo de estudos, muito mais do que outras coisas, e que faço votos que ele se protraia no tempo e traga bons resultados para vocês. Eu já deixo aqui um convite inicial, uma tentativa de
de mostrar toda a nossa disponibilidade com vocês. A gente tem uma revista no curso de mestrado e doutorado da FADISP, que é a revista Pensamento Jurídico, que é uma revista que eu coordeno. Então, fica o convite para todos vocês que estão no grupo produzirem trabalhos e enviarem para a gente. A gente tem feito agora, nas próximas revistas, também um campo para discentes. Então, nada impede que alunos também enviem artigos só seus. A CAPES tem N burocracias, né? Os professores aqui sabem disso com certeza. Alguns alunos que estão mexendo com iniciação científica já estão sabendo também. Tem muita burocracia para publicação, muita burocracia para os alunos publicarem. Então, a gente está criando uma seção na revista para publicar artigos de discentes, né? O grupo de estudo é um lugar de onde sai, né, muitos trabalhos, então fica o convite, e também para os professores, né? Pelo que o Luiz falou, além da professora Carla, tem outros professores aqui, né? Queria deixar o convite registrado para vocês. Depois o Luiz pode passar meu e-mail, pode passar meu telefone. Eu estou totalmente à disposição, pessoal. Muito obrigado e parabéns de novo. A gente faz como? Eu faço uma exposição sobre o tema e depois a gente abre para um debate? A ideia é essa? Ou tem alguma outra? A ideia é essa. A gente for fazer uma exposição, Tá. E aí a gente vai para as conversas. Agora o Google Meet, é o Google Workplace, tem uma opção nova para vocês aí, que tem um triângulo, um quadradinho, uma bolinha, que ali podem fazer a pergunta ali, fica mais dinâmico para a gente. Perguntas e respostas, legal. Tá, já deixei no jeito aqui. Aí do Google, ele está melhorando. É verdade. Cada vez aparecem coisas novas, né? As plataformas estão se sofisticando aí. Tempos difíceis como esses, pelo menos a gente tem essa oportunidade, né? A gente tem outras perspectivas sempre nas situações que a gente lida, e eu fico feliz de poder, né, mesmo numa situação como essa, participar desse evento com vocês. Falar sobre a relação do direito com a ideia de ciência é algo que lança uma espécie de desafio para a gente. Num primeiro momento, eu penso que lança um desafio para a gente, porque aqui no Brasil, se a gente olhar com calma aquilo que seriam as obras, mesmo de história do direito, de teoria do direito, até em algumas de filosofia do direito, a gente vai encontrar uma espécie de miríade de posicionamentos para chamar o direito de ciência. Então, por exemplo, a gente encontra autores que vão dizer que talvez fosse possível estabelecer uma ideia de começo de ciência do direito em Roma. Algo que eu particularmente não compactuo, mas a gente encontra autores defendendo esse tipo de posicionamento em razão dos 3 períodos do direito romano, né, em especial o 3º período, apresentando questões já que tinham ali um caldo mais grosso do ponto de vista procedimental e processual. Essa é uma primeira análise, né, como uma espécie de protoforma da ciência. Eu diria para vocês que um pouco do meu incômodo de começar a defender uma ideia de ciência do direito em Roma é o seguinte, né? A história é curiosa. Muitos conceitos que surgem na história surgem com sentido e aos poucos outras finalidades vão sendo dadas para eles. O conceito de ciência é um desses conceitos. Se eu for tentar olhar para o sentido do conceito de ciência na antiguidade, eu vou encontrar a palavra "sire", que para os gregos seria uma espécie de pensamento de todos os outros pensamentos. A ciência, nesse sentido, seria a própria filosofia. Então, não dá para dizer que o traço do que seria ciência para nós na modernidade teria algum eco no sentido do que a antiguidade estava dizendo. Então, essa é uma primeira questão que eu acho relevante. Por outro lado, também, se a gente tentar olhar, se a ideia é de ser ciência do direito, e está falando dos romanos, o que os romanos fizeram para começar a trabalhar com o conceito de direito foi extrair uma primeira noção dos gregos também, a partir desta palavra aqui. Deixa eu fazer algo meio professoral, já que a gente está no grupo de estudos, que é colocar aqui para vocês, só um minutinho. Aqui, ó. Eu estou me referindo primeiro a essa palavra aqui, para os gregos, que era a tradução que vem a ser ciência para nós, que é sire. Estou colocando no bate-papo. E também estou me referindo a
essa palavra aqui, agora, quero me referir a ela. Frônesis. As primeiras palavras que soam para nós, no sentido daquilo que esses autores, às vezes, vão falar de uma ciência do direito em Roma, são essas duas. Scire, que vem, né, ser traduzido por ciência depois, e que, nesse sentido, literalmente, é a filosofia, ou a proposta do pensamento filosófico, portanto, conjectural, especulativo, algo totalmente que vai contra de um sentido moderno de ciência. E, a rigor, quando eu falo em direito, os romanos vão trabalhar com a noção de direito, mesmo fazendo as diferenciações entre ius, faz, né? No meu livro de introdução ao direito, eu faço uma análise cuidadosa de todos esses conceitos, mas o que mais me chama a atenção é o conceito de frônesis, porque o conceito de frônesis para o grego é o conceito, literalmente, que coloca a gente para ser um humano, reconhecer-se enquanto homem e agir enquanto homem. Então, o desafio é, se eu sou homem, se eu sou humano, eu não devo agir nem como um deus e nem devo agir como um animal. Inclusive, aquilo que vai ser desenvolvido tanto nos pré-socráticos, mas com mais ênfase no pensamento platônico e aristotélico, em especial em Platão, com o conceito de vida boa, tem a ver com essa capacidade nossa de achar uma forma de vida que seja uma forma de vida que eu me reconheça enquanto homem, agindo enquanto homem. Essa prudência, né, que os romanos vão pegar a palavra frônesis e traduzir por prudência. Literalmente, a palavra prudência romana é a palavra frônesis grega. Então, eu acho complicadíssimo a gente definir ou tentar definir em Roma uma possibilidade de ciência do direito. Primeiro, porque o sentido de ciência é filosófico e os romanos diziam o direito, ou a prudência, ou a frônesis é uma arte, é uma ciência, é uma notícia. Era uma definição muito ampla para eles. Exatamente porque ela decorria de um pensamento que era, num primeiro momento, especulativo e cujo método de reflexão era um método que os pré-socráticos já utilizavam. Eu tô para montar algumas discussões no Mackenzie com os meus alunos da graduação sobre isso, sobre retórica e argumentação jurídica. E uma das coisas que eu tenho colocado para essa discussão é como que a retórica dialética era o artifício utilizado nesse momento por eles. Só para vocês terem uma noção, um dos lugares que essa noção de retórica dialética sai é exatamente do pensamento do Heráclito, um dos pré-socráticos, que vai dizer da possibilidade da verdade na filosofia a partir da noção do arco heraclítico. Então, o que é a verdade? É uma contraposição de argumentos que vão de um lado e argumentos que vêm contra, que começam a forçar uma linha argumentativa a cada hora para um lado, e a tendência é que aquilo que seria a noção de um arco, como de uma flecha, né, vá se moldando a partir daquilo que são as pressões que vão sendo recebidas para esse tipo de argumentação. Então, a rigor, isso, né, seria retórica. Então, eu não consigo estabelecer uma relação imediata e direta com aquilo que seria o sentido de ciência na modernidade. A rigor, para começar, então, a falar, ou tentar responder a pergunta se o direito é uma ciência, a gente tem que saber diferenciar que o sentido de ciência muda na história e que nós, enquanto modernos, nós, enquanto contemporâneos, não podemos de jeito nenhum, apesar de sermos muito petulantes no sentido do homem moderno, que acha que sabe tudo, né? Olhar do modo como nós pensamos, achando que os gregos pensavam igual nós. Né? O Nietzsche tem uma frase muito bonita, né? Não existe maior momento de petulância na face da Terra do que esse, né? Quando o homem moderno disse eu sei. Porque ele começa a dizer que sabe o que eram os gregos, que sabe como viviam os gregos, que os gregos pensam igual a eles, né? O que não é verdade. Né? Esse é um dos maiores erros dos nossos livros de teoria do direito, na minha opinião. Né? Então, eu acho que é possível, sim, já fazendo uma negativa do sentido do que seria ciência para os gregos, né, e para os romanos, eu acho que é possível a gente encontrar traços claros, né, do caminho daquilo que são noções que, com o passar do tempo, vão ser movimentadas para as noções da técnica. Isso a gente encontra no pensamento greco-romano. Questões relacionadas à noção de técnica. Porque ciência era Siri, muito mais próximo da filosofia. Se a gente vive um tempo hoje que a predominância do pensamento é técnico-científico, a noção de técnica aparece de maneira um pouco mais enfática nos gregos e nos romanos, que é a palavra tekne, né?
que é essa palavrinha aqui, que eu também vou colocar para vocês, tekine, que também tem outras formas de escrever ela. Tekine, para nós, se transforma como conceito de técnica, né, que hoje em dia, inclusive, tem sido pensado a partir de uma noção simplesmente reprodutiva dos estilos da técnica. Para os gregos, e os romanos vão fazer isso no direito também, a técnica é tanto uma forma de se fazer algo, portanto, tem uma técnica. Eu estou falando isso porque o objeto da ciência na modernidade é atrás de um método, né? Então, não estou falando literal, e falei de um pouco de uma noção retórica dialética que os gregos e os romanos já desenvolviam. Mas, a rigor, a noção da técnica era desenvolvida, o que é o sentido da técnica, mas também não só como reprodução de elementos estabelecidos, como, por exemplo, uma noção de um processo que passava por um jurisconsulto romano, mas também como uma ideia de criação, né? O elemento da criação, a palavra técnica em grego, tem essas duas vertentes, tanto o elemento da criação quanto o elemento da técnica, literalmente, do se fazer algo. Então, o direito era feito a partir daquilo que eram os acontecimentos. Se vocês pegarem o corpo iuris civilis e forem para, sei lá, para as pandectas e começarem a analisar os jurisconsultos falando dos casos, vocês vão ver isso acontecendo, né? Vocês vão ver que eles recebiam, as pessoas ouviam elas e construíam conceitos jurídicos a partir daquilo. O movimento dos glosadores, na transição da Idade Média, vai retomar esses textos. O Savigny, quando vai escrever o sistema de direito romano atual, vai retomar isso para poder entender o que eles estão fazendo. Os autores que vão estudar a teoria da argumentação vão ter que olhar para esses livros, e aí para alguns livros mais específicos, como a tópica, a retórica, a aristotélica e assim por diante. Então, a rigor, o que eu encontro, que são traços que me ocorrem, ficam na trajetória da nossa história, são elementos que colocam um conceito de direito, que é um conceito que vai ser nutrido dessa experiência da frônesis, que vai ser nutrido dessa experiência de prudência, e que, óbvio, vai ser desenvolvido a partir de uma lógica, de uma teoria da justiça também, havendo uma separação do que seria direito e justiça. Mas eu também começo a perceber elementos de técnicas que vão ser apresentadas, inclusive, né, pelos jurisconsultos. Então, se vocês quiserem uma referência para ler um pouco sobre isso e perceber como seria essa atualização, basta ler o Fiveg, né? Esse autor aqui, o Theodor Fiveg, no livro Tópica e Jurisprudência. Ele, nesse livro, além de tentar defender a ideia da tópica, jurisprudência, faltou um R, me desculpem. Ele vai literalmente contar alguns casos e vai chamar a atenção para isso que eu estou dizendo para vocês. De como que esse direito que era construído na antiguidade, em especial em Roma, é um direito que, por definição, seria ou uma arte, ou uma... Aí eles usam a palavra, os romanos passam a traduzir Isiri por isso aqui, ó. Isiri é grego. Ciência, assim, já é romano. E depois fica ciência para nós. Só que, repito, esse Isiri e essa noção de ciência não são a mesma coisa que a nossa noção científica moderna. São outra coisa. A rigor, são formas de pensamento especulativo, conjectural sobre o mundo que se aproximam como uma ideia de um pensamento que é capaz de determinar e analisar os outros pensamentos, as outras formas e as outras possibilidades de desenvolvimento do nosso conhecimento. Por isso que a filosofia, né, vai ser chamada de Isiri. É isso. Então, esse seria um primeiro caminho a ser percorrido. Se for para percorrer um caminho que tenta olhar para o que é ciência na época da antiguidade em relação ao direito, eu acho que esse caminho tem que passar por essas duas palavras, Isire e frônesis. E aí isso vai ser desenvolvido nesses conceitos aqui, faz, que seria o conceito inicial para a justiça, depois ius, e assim por diante. Repito que eu não vou entrar nessa especificação conceitual, porque eu fugiria um pouco do tema, mas inclusive depois, naquilo que vai ser a própria conceituação de faz como justiça, na alegoria greco-romana de Temis e Dike, das deusas, né? Deusa grega e a deusa romana e a deusa grega, vocês vão ver que por trás disso
tem uma construção do que é a noção de frônesis e do que é a construção de Siri. O texto que eu vi que mais fez isso pontualmente é um texto de um português, que é um texto dedicado a esse tipo de análise, que aqui no Brasil, quem primeiro eu encontrei que fez referência a esse texto foi o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, na obra dele de Introdução ao Direito, que de introdução a rigor não tem nada, né, que já é uma obra avançada do ponto de vista da análise da tópica, da retórica, né, e de uma forma de estabelecer uma proposta inicial que vai encaminhar o pensamento dele para um insight de pragmática jurídica. Uma vez eu me lembro que, quando eu fui orientando do professor Tércio no mestrado, né, e um dia a gente foi participar de um evento, eu não me lembro onde, e a gente acabou pegando um avião junto e fomos conversando. Daí eu, né, conversa vai, conversa vem, nunca tinha perguntado isso para ele, né? Conversava com ele todas as semanas, mas nunca tinha perguntado isso para ele. Daí eu perguntei um dia para ele, professor, mas e esse livro, né? É porque não é introdução, né? Ele falou, Henrique, não é, mas é que a editora falou que era para pôr esse nome, pôs, e o livro está aí, e os alunos falam para mim que não é, e eu tenho que falar que não é, e é assim mesmo, pronto. Então, porque de fato não é. Então, essa seria uma primeira perspectiva de vocês olharem para tentar. Eu tenho um pouco essa postura do ponto de vista dos meus estudos, é tentar desmistificar, tentar desempoeirar, tentar desentulhar umas coisas que para mim não faz muito sentido. Tipo assim, a ciência do direito para os gregos. Isso aí já me soa estranho. E se me soa estranho, eu vou tentar entender e resolver essa questão. E eu acho que um dos caminhos para se resolver seria por aí. Passado isso, pessoal, a outra, se vocês quiserem a qualquer momento fazer interferência, fiquem à vontade, tá? Também eu posso falar e depois vocês falam. Como vocês quiserem, né? Eu estou aqui à disposição para franquear um debate. Agora, uma outra possibilidade que alguns autores fazem é de dar um salto desse período, de algum modo não vão entrar numa discussão do que seria uma ideia de ciência em relação ao direito na Idade Média. A gente não encontra uma tentativa muito específica, pelo menos nos livros, de dizer isso, né? A gente tem um primeiro momento que é um recrudescimento na Alta Idade Média muito grande daquilo que seriam os textos romanos que haviam sido produzidos, né? Então, isso perde muita força. A gente vai ter um desenvolvimento um pouco específico na escolástica, depois ali em noções mais estritas do direito canônico, mas aonde a coisa vai começar a retomar um pouco a história para se aproximar de possíveis tentativas do que a gente vai chamar de ciência do direito na modernidade, é no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Eu estou me referindo aqui do final do século XIII, século XIV. Um pouco antes do final do século XIII já tem autores que estão trabalhando com essas ideias. E o que vai aparecer ali é o famoso movimento do nominalismo. O nominalismo, que é um movimento que acontece dentro da própria igreja, que tem autores emblemáticos como Guilherme de Ockham, Francisco Soares, eu estou citando aqui só esses dois, também poderia citar os outros, que tem uma questão de regionalização desse tipo de estudo, com Duns Scott também, e assim vai. Mas ali a gente já vê uma tentativa desses autores utilizarem do que eles mesmos, o próprio Guilherme de Ockham, vai chamar de via moderna. Então, tem uma via moderna surgindo ali, que também tem um embate que passa com o dominicanismo, porque nesse período de transição, a gente tem o São Tomás de Aquino discutindo a possibilidade de uma racionalização do direito natural, literalmente, a transição do direito natural medieval para o direito natural moderno, contratualista, depois vai passar por essa experiência do São Tomás de Aquino, que é um dominicano, que, portanto, vai discutir também dentro da própria igreja esses temas, mas é o nominalismo que dá a pedra de toque. A expressão melhor de lembrar do que é o movimento do nominalismo, também para eu não me perder aqui nessas definições, é O Nome da Rosa, o famoso livro de Humberto Eco, cujo literalmente o título indica isso, O Nome da Rosa. Então, o que é a expressão literal do nominalismo? É preciso que a gente dê nome para as coisas, é preciso que a gente conceitue as coisas, que faça uma espécie de corte, de navalha, que é a famosa navalha de Ockham, que é para eu consiga definir o que é uma coisa e o que não é outra coisa. Vai se basear, obviamente,
na ideia da lógica aristotélica para fazer isso, né? O princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído, o princípio da não contradição, e vai tentar mostrar que para a gente trabalhar com os conceitos é preciso defini-los, né? E o que define alguma coisa é o nome que é dado a ela. Então é preciso começar a trabalhar aí, obviamente, com uma aproximação da noção de linguagem, que ainda não vai ser aquilo que é uma expressão da filosofia da linguagem, do que a gente conhece, mas que já é uma aproximação de uma ideia racionalista muito mais forte. Tem uma racionalização, inclusive, do sentido das escrituras sagradas em relação ao nome, que já aparece. Tanto é verdade que essa história, dentro de alguns autores da Igreja Católica, vai ficar tão emblemática que vão começar a tentar discutir qual que era o nome a ser dado para a voz de Deus. Então, tem discussões lindas teológicas, tem discussões lindas filosóficas em torno desse momento, mas o que esses autores estão fazendo é exatamente mostrar que tem um caminho vindo aí, que é um caminho de um racionalismo, de uma espécie de racionalização daquilo que seria a nossa convivência, e daí para diante as coisas vão ganhar outros contornos. O contorno principal que ganha, porque nós vamos passar por esses séculos com uma experiência de 2 séculos sequentes meio morna, vamos dizer assim, em águas mornas, ainda um pouco onduladas, ainda um pouco com marolas, né? Que vai passar para a discussão do direito das gentes, que vai passar para a discussão daquilo que é um justnaturalismo contratualista, que ainda tem uma tentativa de separação e de uma construção de separação entre Estado e Igreja, e aos poucos isso vai ganhando força, né? Vai ganhando força, aparece depois de um tempo que vai ser uma discussão em torno das ciências naturais, mas aonde o negócio pega mesmo, aonde, como se diz no interior de São Paulo, não sei se no interior do Paraná também se diz isso, né? Aonde a onça bebe água, é um pouco mais para frente. O maior problema do ponto de vista filosófico e teórico que nós vamos ter para aproximar uma tentativa de pensar o direito como ciência é a rigor no século XIX. Certo? Então vejam que eu estou partindo de uma premissa que tem obras que constroem sentidos e narrativas para falar sobre a ciência do direito. Eu estou tentando desmistificar um pouco essas narrativas antigas, medievais, e tem muita coisa que em cada um desses temas eu poderia falar muito tempo com vocês. Mas estou tentando já localizar a gente para poder adiantar aqui a nossa discussão para aquilo que é um momento que eu acho revolucionário do ponto de vista do pensamento moderno, que é a rigor, o período de transição do final do século XVIII, começo do século XIX, até aquilo que seria uma primeira metade do século XIX, e o que acontece depois disso. A potência que se desenvolve na segunda metade do século XIX. O que acontece a rigor, e aí sim a gente ganha novos contornos, o que acontece a rigor é que existe uma discussão profunda nesse momento do conceito de ciência na modernidade, que passa a trabalhar com lógicas, literalmente, com posturas lógicas diferentes de outros momentos da história. Existe claramente aqui uma discussão que já ganhou fôlego, a partir de propostas que são racionalistas e empiristas. Então, a gente já tem o David Hume falando sobre a cópula, fazendo uma crítica à cópula ser e dever ser. A gente já tem uma proposta das ciências naturais a partir de métodos, em que a própria causalidade vai se apresentar como método para a ciência, para aquilo que é uma ideia literalmente de objetividade do pensamento. Então, se eu consigo racionalizar o mundo e aquilo que é uma experiência de conceituação do mundo é preciso que se faça, o caminho dessa estrutura é conseguir objetivar o sentido das coisas. E dentro de uma objetivação do sentido das coisas, dentro de uma tentativa de dizer o que é mesmo uma coisa, eu começo a construir uma espécie de todo organizado do pensamento e daquilo que são as propostas do pensamento. Esse é o caminho que começa a surgir, e eu já tenho estabelecido algumas noções de ciências que vão ser chamadas ciências naturais. E da onde que vem essa ideia de ciência nesse sentido moderno? A ciência, num sentido moderno, ela vai trabalhar com ideais muito claros de racionalidade, ela vai assumir essa postura racional, o Max Weber vai chamar isso de desencantamento do mundo. Enquanto eu consigo responder aos temas do mundo
a partir de questões religiosas, metafísicas. A ciência vem para dizer para a gente que tudo pode ser racionalizado, explicado por meio da razão. Para tanto, eu vou precisar de conceitos extremamente objetivos e mais. Então, a rigor, eu preciso do quê, né? Essa ciência que vai se apresentar. Eu preciso de um sujeito, eu preciso de um objeto e eu preciso de método. O sujeito e o objeto nunca é tão difícil de ser encontrado. O difícil é encontrar o método. E qual que é o método que essas noções científicas iniciais vão construir? Vão se habilitar? São métodos baseados na noção de causalidade. Né? Que toda ação tem uma reação, que toda causa tem um efeito. Então, o próprio Augusto Comte, que é o fundador da sociologia, né, vai se referir à física matemática. Ele não chega nem a separar as duas. E o que nutre essa experiência é o tal princípio da causalidade. Né? Então, eu consigo, nesse momento, objetivar de maneira tão sofisticada que eu consigo, pela empiria, pela experiência, comprovar a repetição dos fatos. Então, aparece, né, para tentar definir literalmente isso, o Karl Popper vai dizer uma das formas da gente acabar de definir o que é ciência, além da racionalidade, da objetividade, é a possibilidade de não falseabilidade. Eu não consigo falsear uma resposta, eu não consigo falsear um resultado. Um exemplo que o Kelsen dá quando está discutindo o princípio da causalidade na teoria pura do direito é qual? Se eu pego um ferro e esquento o ferro esquenta. Se eu fizer isso 25 vezes aqui na minha casa, vai acontecer isso 25 vezes? Vai. Né? Então, é objetivo, eu consigo compreender e consigo explicar, porque eu explico como o ferro é um bom condutor de calor, e eu consigo comprovar. Então, eu não preciso de uma explicação de uma espécie de bengala metafísica para me dar sentido para as coisas. Né? Por isso que o Max Weber vai insistir nesse conceito de desencantamento do mundo, que eu estou usando como alegoria para ajudar didaticamente a minha exposição. E aí acontecem coisas muito curiosas. O que a gente vai perceber é um movimento muito forte da física matemática, que depois, inclusive, se separa. Então, nós vamos trabalhar com métodos matemáticos, né? A matemática euclidiana, que vai conseguir trabalhar literalmente com isso também, em que 1 mais 1 vai ser 2 em qualquer lugar do mundo. Você não falseia, né? Na matemática euclidiana, você não vai falsear o resultado também. E você vai começar a ter um trabalho da biologia em torno disso, com clássicas ideias de sistematização, né? Análise estrutural de tudo. Olha aí o ideal de objetivação que eu estou chamando a atenção de vocês. Né? Isso vai acontecendo. E a astrologia? O Augusto Comte vai dizer, as principais são física, matemática, biologia, química e a astrologia. A astrologia também, porque é precisa a possibilidade de análise matemática da distância dos planetas, dos astros, etc, etc, etc. Né? E a coisa, então, toma um rumo muito curioso aí, só que o que eu não tenho nesse momento ainda, é aí que está. Eu não tenho ainda o que vai ser uma ciência da sociedade. Eu tenho ciências naturais, que estão sendo movimentadas pelo tal princípio da causalidade, mas eu tenho um movimento muito grande, em especial na Europa, nessa tradição ocidental, de tentar se fazer ciências que seriam da sociedade. Então vai começar a aparecer ali etnologia, né, que depois vai ser chamada de antropologia, e na França chega a ser confundido, depois que vem a sociologia, né, e aí que vai se começar a falar um pouco do que seriam ciências da modernidade. E como que isso acontece? Acontece numa revolução literalmente científica. Porque os autores que estão ali na própria física, na própria matemática, começaram a questionar se aqueles métodos empíricos exatos utilizados eram suficientes para a explicação dos problemas matemáticos. Então começam a surgir novas possibilidades metodológicas. Uma delas, que surge, né, na esteira desse movimento, é a possibilidade de pensar a física quântica. A física quântica trabalha com um tipo de lógica, de método, que não é objetivo, que não é causal. Em que uma causa pode ter mais de um efeito, e um efeito pode ter mais de uma causa. Como assim? Bom, um dos experimentos que eu posso dar de exemplo, tem vários, né? O princípio da incerteza de Heisenberg, medir a velocidade do elétron pelo Max Planck, o cálculo das energias feita pelo Robert Mayer. E o exemplo que eu gosto de usar quando estou expondo, porque eu acho ele muito didático, é o exemplo
de quando o Max Planck tenta medir a velocidade do elétron, porque, né, o que acontece? Você não consegue ver o elétron, você precisa jogar uma luz para ver ele. Então, em algum momento, jogaram uma luz e captaram o elétron. E aí disseram, a velocidade do elétron é x. Ok. O Max Planck começa a fazer experimento em laboratório, muda as intensidades de luz, até que ele consegue pegar o elétron com outra intensidade de luz. O que acontece quando ele faz isso? Ele percebe que o elétron tem outra velocidade. Porque o que importa é a quantidade de luz que eu jogo no elétron. Então, qual é a velocidade do elétron? Eu não sei. Eu sei que o elétron reage à luz e que a velocidade dele é de acordo com uma reação daquilo que é a interferência do objeto, do ambiente e do observador, que no caso é a luz. Então, aí que a física quântica começa a trabalhar com as ideias de que o observador interfere na matéria, que a matéria interfere no observador, e daí por diante. Né? Eu estou com o celular aqui na mão, eu mostro esse celular aqui para vocês. Vocês podem olhar para esse celular e falar, cada um de vocês vai ter uma impressão desse celular, né? Alguém pode dizer, nossa, estou precisando de um celular novo. Nossa, esse celular é uma porcaria. Nossa, o que ele está doido mostrando no celular? Cada um pode ter uma impressão. Né? Então, esse objeto celular, por mais que seja identificável, enquanto objeto, enquanto sentido, ele causa impressões diferentes em todos nós. E isso interfere tanto naquilo que é a conjuntura da tua própria vida, como é da minha. Por que isso? Porque, pessoal, eu estou usando aqui de um lugar de fala. Se eu começar a falar coisas que não têm sentido, provavelmente vocês não vão querer ficar aqui. Provavelmente o caminho vai ser outro. Então, tudo implica exatamente numa relação, que é uma relação agora, que não está mais em tese presa na relação sujeito-objeto como objeto dado no mundo. Que é um clássico do racionalismo cartesiano. Né? Objeto dado no mundo, eu olho para o objeto, entendo o que é objeto, consigo explicar o mundo. Agora, o que nós estamos falando é uma relação entre sujeito e objeto, que quando eu olho para o objeto, eu só consigo dizer dele a partir da minha própria experiência com o objeto. É esse tipo de modificação que começa a surgir e provoca um insight. Pelo menos é assim que eu vejo, lendo o que eu li. Qual que é o insight? Se acontece na própria física, na própria matemática, na própria química, na própria biologia, a possibilidade da gente pensar questões que não são propriamente exatas, por mais que eu busque por objetividade, por que não poderia também ter um método, uma ciência da sociedade? Porque o desafio da ciência da sociedade é qual? Eu não consigo ser objetivo no direito, tal qual a matemática é no 1+1. Né? Eu sou advogado e advogo na área de direito do trabalho aqui em São Paulo, e eu tenho casos, às vezes, que são iguais, pessoas trabalham uma do lado da outra, as mesmas coisas, a gente ganha um processo e perde o outro. O direito não é quadrado, o direito não é exato nesse sentido. Né? O direito, não só o direito, mas as ciências humanas, de modo geral, não são exatas. Então, eu não consigo. A dificuldade do Augusto Comte era arrumar um método para o que ele chamou de sociologia. Primeiro, ele chama de física social, porque ele não tem nome para dar, e tem que chamar de física social, que ele quer usar o método da física na sociedade. Aí ele vê que a causalidade não dá conta. Aí ele vai lá, pega na mão da biologia e traz o método da biologia para dentro do estudo da sociedade, que vai dar no organicismo lá, no Herbert Spencer e outros autores. Até que vem o Durkheim para poder definir o que seria um método propriamente sociológico, que vai ser chamado de determinismo social. Se funciona mesmo ou não, se é assim ou não, é outra história. Mas é isso que eles estão fazendo. E é nesse caminho, exatamente nesse caminho, que a gente tem movimentos muito interessantes do direito. Então, eu estou chamando de revolução científica, né? Esse fato das próprias ciências naturais começarem a perceber que é possível pensar em outros métodos. Isso provoca uma revolução na ciência exata e naquilo que a gente vai chamar de ciências do espírito, que é o velho conflito entre ciências da natureza e ciências do espírito. O que vão ser essas outras ciências? Vão ser ciências que vão tentar ter um sujeito, vão tentar ter um objeto, vão tentar ter um método, mas vão trabalhar com questões dinâmicas, vão trabalhar com questões sociais que não são exatas, mas vão tentar trazer exatidão para elas. Né? É daí, então, que a antropologia, que a etnologia vai criar o método da observação participante, que depois vai se criar a possibilidade de métodos qualitativos, como entrevista, história de vida, história oral. Então, você vai tentando construir métodos que sejam métodos que dão conta desses ideais e que tentam explicar e dar sentido para o mundo, né? Racionalmente dizendo.
O movimento que acontece no direito por trás disso, na Europa, tem duas ramificações muito grandes. A primeira é em torno do movimento francês, porque o que está por trás das revoluções, da revolução científica, é literalmente a chamada dupla revolução, como diria o Éric Hobsbawm, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, e tudo o que elas trazem em termos de provocação da sociedade, paradoxos, literalmente. A Revolução Francesa, né, é indiscutível aqui, acho que ninguém vai dizer que ela não trouxe benefício para nós, mas também não se pode dizer que ela não trouxe questões que são paradoxais, né? Igualdade para todos, mas a mulher não vota. Né? A Revolução Industrial, trabalho de produção em massa, conceptualização do mundo no sentido mecânico, são ideias da mecânica, física, né? Ciência, capacidade de desenvolvimento, etc, etc. Mas e o trabalhador, como é que fica? Né? Que responde pelo conceito de mais-valia, ou seja, trabalha produzindo sapato, depois recebe sapato no final do mês e vai fazer o que com isso? Que tipo de humano está por trás disso? Né? Que tipo de mecanização do mundo está por trás disso? São os traços todos de nós hoje em dia, né? Só que agora nós temos umas sofisticações maiores, numa sociedade que é cada vez mais do desempenho e que as próteses digitais estão aí, né, servindo como um novo referencial para essa mecanização, né? Enquanto antes o homem se transformava numa espécie de máquina, agora ele está se tornando um robô, né? A noção do ciborgue. Não é à toa, pessoal, que esses traços, né, essas palavras, operadores do direito, aparecem. Né? São ideais claros desse tipo de movimento, que o que se opera é uma máquina, né? Literalmente, por definição. Então, esse tipo de coisa começa a ventilar nas noções do pensamento social. As primeiras que surgem, repito, enquanto ciência, ou que tentam fazer ciência, é a etnologia, que vai depois ser chamada de antropologia na França, e que depois ainda tem uma possibilidade de separar essas duas, e a sociologia. Né? E daí a coisa vai andando. Acontece, então, que na França, o movimento que eu tenho no direito é em torno do Código Civil Napoleônico e da escola da exegese, que vai olhar para o direito como uma literalidade da lei. O juiz é a boca da lei, o direito tem que ser interpretado de acordo com aquilo que está escrito, o ideal é da pura subsunção, com uma centralização de poder absurda na figura do Estado e do legislador. Então, vontade do legislador, vontade da lei são as palavras de ordem desse momento. Então, eu consigo objetivar demais, a partir da legalidade, a experiência da positivação do direito, por isso que vira uma corrida de produção legislativa. Né? O projeto de codificação vai passar por aí, do civil law. Vai passar por essa experiência. Então, a rigor, o que eu estou querendo dizer aqui é que os franceses estão fundando sociologia, estão falando de antropologia, mas não estão dando conta de colocar o direito no cenário dessa discussão científica. Não deram conta suficientemente, no meu modo de ver. Né? Quem vai fazer um projeto um pouco diferente para a noção do direito nesse momento é a Alemanha, em especial o movimento da Escola Histórica do Direito, né, do Savigny. O Savigny tem dois movimentos por trás da noção da escola histórica, né, que eles se entrecruzam, que é o movimento das pandectas, né, e é o movimento da genealogia dos conceitos, uma jurisprudência dos conceitos. Esses movimentos estão ali acontecendo, mas aparece o Savigny, né, para dizer o quê? Ele quer dar um jeito de propor um ideal de ciência do direito. É isso que o Savigny quer fazer. Se ele vai conseguir, é uma outra história. Né? Então, uma outra possibilidade é definir o direito como ciência a partir de Savigny, a partir da escola histórica do direito. Lá em Roma, eu já dei uma desmistificada na cabeça de vocês em relação ao que é ciência lá. Então, agora cabe a gente olhar um pouquinho para isso. Enquanto o Savigny vai construir esse tipo de ideia, tem um detalhe que está por trás da narrativa toda que eu estou falando. Né? Por mais que a sociologia surja enquanto ciência, por mais que a antropologia surja enquanto ciência, o direito sempre foi direito, sempre se apresentou como direito na construção da história. Isso é muito curioso. Então, o que vai se tentar fazer, o direito não é bem uma ciência, então o que ele é? Se a gente voltar um pouquinho ali naquele momento de transição, que eu estava falando da Idade Média para a Moderna, né, século XIII, XIV, mesmo século XII, a gente encontra ali o direito como uma espécie de... As primeiras faculdades de direito vão surgir, né? As primeiras aulas eram sobre humanidades. Ele se apresenta como uma espécie, né, de um pensamento que é social,
mas que também tem essa carga toda histórica. E aí o desafio é, como é que eu faço uma ciência do direito? O Savigny vai tentar fazer da seguinte maneira. Ele vai dizer, é preciso trazer o conceito de sistema para dentro do direito. Porque qual que é o problema do direito principal? O problema, uma forma alegórica de olhar para ele, é exatamente a contraposição que a gente está mais do que cansado de ouvir falar entre justnaturalismo e justpositivismo, em que o justnaturalismo se apresenta como uma espécie de toque de caixa para aquilo que são impossibilidades de julgamento com base na lei ou naquilo que seria um confronto com a experiência da lei. E aí as regras morais aparecem, o discurso da moralidade aparece. O que o Kelsen vai querer fazer é neutralizar isso para não trazer insegurança jurídica. Então, você fica nessa, né? É uma experiência moral muito específica. Então, o direito é muito metafísico. O que o Savigny está vendo é isso, é a contraposição dele em relação a Hegel, etc. Tudo isso vai ser uma explosão ali filosófica. Também poderia falar muito sobre isso para vocês. Mas o foco é como é que ele vai dar conta disso? Ele vai dizer, é preciso que a gente crie uma teoria geral do direito. Literalmente uma teoria. Uma Allgemeine Rechtstheorie. Uma teoria geral do direito que dentro dela eu tenho uma Rechtslehre, uma doutrina do direito. O que é essa ideia de uma teoria? É uma ideia de tentar sistematizar um todo do que é o conhecimento jurídico. Qual que é o nome do livro que o Savigny escreve? Sistema de Direito Romano Atual. Então, qual que é o primeiro passo? Trazer o conceito de sistema para o direito, que não havia sido falado ainda. Buscar aquilo que são as referências do direito romano, porque o direito é um produto da história nesse sentido, e tentar atualizar para o direito romano, para o direito alemão, para o direito germânico, a rigor, né, porque é Império Austro-Húngaro, daquela época. Então ele vai tentar retomar tudo aquilo que não havia sido feito, por exemplo, no começo da Idade Média ou no desenvolvimento da Idade Média de modo geral, que só aparece com a tentativa do movimento dos glosadores e das pandectas. Então, quando ele faz isso, ele tem uma questão aí, né? Se eu trouxe o conceito de sistema do direito, o conceito de sistema é encontrado onde? Eu tenho sistema na física, eu tenho sistema na matemática, só que ele fala, como é que eu trago uma explicação de um sistema causal da física para o direito? Não dá. Porque não dá para eu garantir o resultado sempre no direito. E aí que fica interessante, né? Ele chega a flertar com a ideia do sistema da teoria da música. Ele chega a flertar com isso. E não foi só ele que fez isso, né? A gente encontra outros filósofos que estão tentando trazer sistemas da música para pensar as ciências da sociedade, né? Um autor que é muito interessante para ver isso filosoficamente é o Leibniz. O Leibniz é no estudo das mônadas, o estudo da monadologia, né? As mônadas. É um estudo bem interessante nesse sentido, filosoficamente dizendo. Ele olha para ali, para a teoria da música, porque qual que é o grande... Eu não sou músico, né? Apesar de gostar de ouvir música e não toco nenhum instrumento. Então, quem tem essa habilidade vai entender isso mais rápido do que eu levei para entender. Quando a gente ouve uma orquestra, se aquela orquestra não trabalhar direito, não começar e terminar junto, você não vai ouvir uma música, você vai ouvir ruído, você vai ouvir barulho. Se a gente não souber as notas, se a gente não souber trabalhar, se a gente não tiver técnica, não vai dar nada. Né? Só que se a gente souber, vai ser uma harmonia do caramba. Então, na música você encontra os ideais de harmonia sistemática, só que não é idêntico como na física, na matemática. Não é idêntico. Por mais que sejam métricas, por mais que sejam pensamentos matemáticos, é só pensar numa jam session, né? Que dá para perceber como que você cria a possibilidade da música. O Tófano aqui é baterista, o Tófano não perde uma apresentação minha, daqui um dia ele pode me substituir, que ele já vai saber tudo que eu ando falando por aí, em qualquer lugar do Brasil que eu vou, até fora do Brasil, ele vai atrás e assiste. Então, ele é músico, então ele sabe disso que eu estou falando, né? Da possibilidade de, enquanto você faz música, você construir música. Né? Isso não dá para fazer literalmente numa matemática euclidiana. Não dá para fazer na causalidade. Eles não ficam na música, mas aí eles pegam a filosofia. Então, o Savigny vai usar o conceito de sistema na filosofia para tentar se aproximar de uma possibilidade de construir um todo organizado no direito. Percebe que não tem onde pegar muito, eles vão tentando. O Comte pega a física, depois pega a biologia. O Savigny pega
o conceito de sistema na filosofia. Né? E os referenciais tem vários ali, Kant, Hegel, né? E outros. Então, a briga vai ser por ali, só que ele vai conseguir estabelecer dentro de... Aí o que ele vai propor? Uma teoria geral do direito, que tem uma doutrina do direito dentro, e que dentro disso tudo eu tenha noções tanto processuais quanto materiais de direito. Aí o que ele está tentando fazer? Eu tenho a impressão que é aquilo que a gente chama de epistemologia jurídica. Traçar os limites do que é o conhecimento jurídico a partir de um todo organizado. É a primeira vez, historicamente, que a gente vê essa experiência. Aí vocês vão encontrar autores que vão dizer assim, isso já é um começo de ciência do direito. E, por outro lado, vocês vão encontrar autores que vão dizer, mas se esse modelo ainda sai da filosofia, que ciência é essa? Vê que não é fácil chamar o direito de ciência. E nesse caldeirão todo tem um dos grandes historicistas que está tentando definir o que é ciência para nós, na modernidade mesmo, que é o Karl Popper, que vai dizer, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês estão se esforçando para fazer sociologia, antropologia, direito enquanto ciência, eles são, no máximo, ciências mole. É a expressão que ele usa. Tem as tais ciências duras, que os métodos são exatos. Essas outras, não é bem ciência. Se for ciência, é ciência mole. Porque o problema dessas ciências é o resultado. Você sempre vai precisar, não tem jeito, você precisa de elementos argumentativos, valorativos para atingir resultados em ciências que são moles, para usar a expressão do Karl Popper. Que o ideal de falsibilidade sempre vai ser turvado. Por isso que o direito é tão bonito. Eu acho que é por isso que quando eu comecei a estudar direito eu não saí dele. Porque você tem a possibilidade de criação no direito. Por mais que a gente esteja muito desgastado, né, e que a dogmática jurídica tenha tomado um papel agora de mera reprodução do seu sentido, muitas das vezes, o direito tem essa potência especulativa do pensamento que aparece hoje na teoria da argumentação jurídica. Então, o Savigny dá um primeiro passo mais sofisticado a partir da utilização do conceito de sistema para aproximar o direito do que vai ser conhecido como uma trajetória de pensamento científico. E daí aparece o pupilo dele, o famoso Rudolf von Iering. Eu imagino que vocês já ouviram falar nesse autor também, né? Claro. Deixa eu colocar aqui o nome, né? Que eu estou sendo um pouco displicente. Primeiro eu estava falando desse aqui, né? Que é o Savigny, ou Savigny, né? E agora eu estou falando de um que era pupilo dele, né? Que é o Rudolf von Iering. E às vezes vocês veem escrito com a letra I no lugar do J, porque em alemão J tem som de I, então às vezes se escreve com I, né? E aí acontece um negócio interessante. O Iering vai ser chamado para dar 3 palestras, 3 conferências na Sociedade dos Juristas de Viena. Inclusive aquele livro famoso que todo mundo conhece, A Luta pelo Direito, é a segunda das palestras. Na verdade, aquele livro é uma palestra, pessoal, que ele escreveu, normalmente eles escreviam e liam, né? Então, ele escreveu aquele livrinho que é uma palestra, que é a segunda palestra. A primeira palestra que ele dá é a seguinte. Olha o título. É o direito uma ciência? Aí que a coisa começa mesmo, percebe? Aí que o cenário, então ele está vendo o que o Savigny fez enquanto sistema e começa a questionar se o direito seria uma ciência. Esse é um texto maravilhoso que no grupo de estudos eu recomendo que vocês leiam. Tem uma tradução para o português. Ela não é lá maravilhosa, mas está traduzido, né? É o direito uma ciência? Ist Recht eine Wissenschaft? E aí ele começa então a olhar as perspectivas históricas, historicistas do direito, as tentativas sistemáticas de produção do direito, o modo como o direito vai trabalhar com a teoria do direito subjetivo, porque o Savigny está trabalhando com o conceito de vontade, ele vai trabalhar com a categoria do interesse, é a velha discussão que tem entre Savigny e Iering, né? E aos poucos ele vai tentando dizer, a minha impressão é a seguinte, se o direito não é uma ciência dura, não tem como as ciências sociais serem ciências duras, ele tem que tentar ser ciência cada vez mais. Ele tem que cada vez mais tentar buscar lugares de objetividade, lugares de organização e de conceitualização e sistematização do seu pensamento, tal qual é possível de encontrar nas ciências mesmo tradicionais. Porque nas ciências tradicionais você consegue encontrar objetividade, sistematização e resultados precisos. O que eles estão querendo dizer para nós não é porque eu não vou conseguir um resultado preciso aqui,
exato que eu vou abrir mão daquilo que são outros ideais que estão atrás, como a ideia de objetividade, conceitualização, sistematização. Então, o Iering está dando essa pista para nós, que é uma pista de ouro, a ponto de que a terceira palestra que ele dá, ele tenta amarrar tudo isso, e ele vai dar o nome a ela de o nascimento, qual é o nascimento do sentimento jurídico? O nascimento do sentimento jurídico. Essas são as 3 palestras. É o direito uma ciência, luta pelo direito, que é uma brincadeira ainda científica, tá? Se vocês lerem a sequência desses textos, vocês vão descobrir uma outra coisa da luta pelo direito. E que coisa que vocês vão descobrir? Que o título da luta pelo direito é uma brincadeira com a ciência biológica produzida por Charles Darwin. Porque a obra do Darwin se chama The Struggle of Life, a luta pela vida. E ele propõe uma palestra que se chama a luta pelo direito. É esse o contexto da discussão. Não é que o direito se encontra só na luta, porque, de fato, a primeira fase do pensamento de Iering, a preocupação dele é essa. Ele reconhece o direito como força. E ele faz isso estudando o direito romano. O lugar mais claro que está escrito isso é na obra dele, O Espírito do Direito Romano. Para o Iering, que é uma coisa que eu acho maravilhosa nele, o direito é força, o direito é poder, desde lá de Roma. Nessa época das palestras, ele está aí, né, ventilando essas coisas, só que ele vai fazer uma virada, que é uma virada sociológica, né, que eu já escrevi bastante sobre isso. Tem até um artigo meu publicado na revista jurídica do Mackenzie, que eu trabalho com o último livro publicado pelo Iering, falando da capacidade sociológica, né, do pensamento dele, em que ele escreve a famosa obra A Finalidade no Direito. Então, tem essa transição que passa por essas 3 palestras. A Finalidade do Direito, no Direito, é uma obra que, inclusive, tem uma tradução para o Brasil, que é a Evolução do Direito, que é sofrido, corram, cuidado. Não serve nem para segurar a porta essa tradução, desculpa a minha sinceridade, porque essa me irritou profundamente. Mas tem uma tradução também, que é A Finalidade no Direito, em que o Iering está querendo mostrar que a categoria do direito subjetivo deve ser pensada como interesse e é onde ele cria a interpretação do direito como um método teleológico. Porque na construção lá do Savigny, uma coisa que eu deixei de falar é qual que era o último arremedo que o Savigny tinha feito. O último arremedo era o seguinte, pessoal, criar método para o direito. E quais foram os métodos? Ele criou. Ele escreveu um livro chamado Metodologia Jurídica, o Savigny. Tem 4 métodos. Método lógico, gramatical ou literal, sistemático e histórico. Você tem que trabalhar com o direito. Olha a tentativa dele, é sofisticada. Ele tenta fechar a ideia de uma teoria de direito com métodos. São métodos para pensar o direito, e o que é o método condutor para pensar o direito é a história, é o método histórico. Por isso, escola histórica, tem muitas discussões por trás disso. Tem a discussão dele com o Thibault, tem a discussão dele com o Karl Marx, que tinha sido aluno dele e vai fazer uma crítica à escola histórica. Tem a discussão dele com o Gustavo Hugo, tem muita coisa rolando, com Pusta, Windscheid, tem um acontecimento maravilhoso nessa época, no pensamento da teoria de direito alemão, germânico. Então ele tenta fechar. O Iering, nessa esteira, vai falar, vou colocar mais um método aí. Percebe como ele se assentou nessa estrutura que o Savigny fez? Ele vai lá e joga o método teleológico e muda a teoria do direito subjetivo de direito enquanto vontade para a expressão do interesse. Aí a coisa já começa a caminhar mais nas estruturas que estavam postas. E isso vai sendo movimentado. Então eu acho assim, a outra forma de tentar dizer se o direito é uma ciência é quando a gente olha para a modernidade a partir de Savigny. E o autor que coloca em questão o encaminhamento disso é o Iering, nessa palestra chamada É o Direito uma Ciência? Então tá aí. A rigor, eu vou dizer para vocês que não vai ser direito, não vai ser ciência literalmente dita. É essa tentativa de objetivação, sistematização, conceituação que está acontecendo. E a coisa continua. Vai passar por Iering, a coisa vai embora. Até que a gente vai passar pela jurisprudência dos conceitos, pandectas, até que a gente chega numa tentativa aí mesmo radical de fazer ciência do direito, separar, inclusive, a ciência do direito,
que é com Hans Kelsen, né? A tentativa aí sim sofisticada de provocar uma espécie de construção metodológica purificadora, de um método purificador no direito, que aí você tem um método que é do direito mesmo e que isola o que é uma ciência do direito, é com Kelsen, né? Então, a rigor, a tentativa mesma de se fazer ciência é com Kelsen, com o chamado positivismo normativista. O que o Kelsen tenta fazer? Antes de tudo, no cenário dessa discussão, uma das coisas que eu chamaria a atenção, dentre muitas outras que a gente poderia discutir, é o modo como Kelsen vai provocar uma tentativa de neutralização de valores no direito, né, que é a briga do Kelsen com o justnaturalismo. Qual que é o problema do justnaturalismo, diz o Kelsen? Ele é um exercício de poder e dominação. O justnaturalismo nada mais é do que uma espécie de dissimulação de poder, para concentração de poder. Por que o Kelsen está preocupado com isso? Porque ele sabe que direito é poder. E ele começa a teoria pura do direito dizendo: direito é poder. Se ele é poder, você tem que criar um mecanismo para lidar com isso, para que você não caia num ambiente de discricionariedade e pura arbitrariedade, em que aqueles que têm poder e mandam, e são uma espécie de classe dominante, deem conta de fazer o que querem com a sociedade. É preciso ter uma espécie de salvaguarda. É só ler as obras do Kelsen, Jurisdição Constitucional, o livro Democracia dele, está tudo lá. A gente fica batendo no espantalho do Kelsen, que não é nem ele mesmo, né, de coisas que estão na teoria pura do direito, e esquece da produção fantástica desse autor, que estudou essas discussões da física quântica. Ele lia Max Planck, né? Eu dei um curso agora sobre Kelsen, que popularizei aí, foi muito legal, em que eu busquei como o Kelsen analisa, inclusive, o princípio da causalidade, que para ele é uma experiência da retribuição que você encontra lá nas tribos para chegar na tal imputação do direito. Eu dei um curso falando sobre isso, separei as passagens de texto em que o Kelsen cita o Max Planck, cita o Heisenberg, cita o David Hume, não é um autor qualquer. Mas o fato é que ele vai fazer? Então ele quer neutralizar os valores no direito, porque ele sabe que o direito se funda no velho cânon do poder. Então ele vai separar o que é ciência do direito e o que é direito. O direito, é impossível que ele não seja uma experiência social, que ele não seja encontrado no fato social, que ele não seja encontrado no fenômeno social, que ele não tenha moralidade. Não tem como. Se eu disser para vocês, existe um fato social que não é jurídico? Pode ser que vocês me respondam que sim, tem fatos sociais que não são jurídicos. Mas tem um fato jurídico que não seja social? Não tem. Então, assim, uma coisa é construir o direito. A outra coisa é uma ciência do direito. A ciência do direito tem que trabalhar com um método que é purificador. Por isso, uma teoria pura do direito. É uma reine restes lehre. A tradução correta é teoria, é doutrina pura do direito, não é teoria. E você pega desde o Savigny. Olha o que eu falei para vocês. Tem uma teoria geral do direito que dentro dela tem uma teoria do direito. O Savigny já tinha feito isso. Porque toda teoria tem pretensão de generalidade e toda doutrina tem pretensão de especificidade. Então é uma doutrina pura do direito. A tradução correta foi para o italiano, né? A gente traduziu por teoria, todas as outras línguas teoria. O italiano traduziu teoria pura do direito por doutrina pura do direito. Podem procurar a tradução que vai ser essa. A rigor é lehre, e tem a palavra teoria em alemão, e o Kelsen sabe disso porque a obra póstuma dele chama como? Teoria Geral das Normas. Allgemeine Rechtstheorie. Por que teoria geral das normas? Porque são as normas morais, as normas jurídicas e as normas religiosas que vão ser estudadas nesse livro. Não são específicos, são gerais. Dentro de uma especificação do pensamento jurídico, é preciso propor uma purificação metodológica, um corte epistemológico, que é separar o que é epistemologia jurídica, o que é o direito, e é preciso, então, conceituar esse direito, de outras formas do pensamento, literalmente de outras ciências. Então, qual é essa cara do Kelsen? O que é direito? Normatividade. Norma produzida pelo Estado. O direito se confunde com a produção da norma produzida pelo Estado. Não quer dizer que o legislador, que é alguém político, que não é um jurista, ele usa a expressão suporte fático, né? O legislador vai usar o suporte fático para construir a norma.
O jurista tem que trabalhar dentro daquilo que é a expressão da normatividade, Jonas. E aí é que vai ter a ideia, né, de construir uma teoria que seja escalonada, que a gente resolveu chamar de pirâmide, que ele nunca usou essa palavra. É uma estrutura escalonada do direito, em que uma norma deriva de outra norma. Então, onde que eu vou trabalhar com a interpretação do direito? Dentro de uma análise daquilo que são os conceitos e os conteúdos jurídicos. Na hora de criar o direito, o legislador precisa da sociedade. Mas na hora de aplicar, o jurista não pode se valer de argumentos externos, morais, porque senão ele faz o que o justnaturalismo estava fazendo. Ele moraliza o direito. Ele faz o que muitas vezes o ativismo judicial faz hoje, que é pegar um elemento que não é jurídico para dar uma decisão do jeito que se quer dar. Esse é o corte do Kelsen. Essa é a preocupação dele. Eu brinco às vezes, né? O Kelsen viu tudo isso que nós estamos falando, falou, enquanto a gente precisa do direito ainda, porque não dá para ficar sem direito, e enquanto precisar, o trabalho é dar um jeito de que a gente consiga utilizar ele, evitando que a moralidade, o exercício de poder daqueles que dominam e têm a possibilidade de dominação social, deem conta de traçar o que querem em prejuízo de direitos fundamentais, de garantias constitucionais. Por isso que ele traça um modelo de jurisdição constitucional, enquanto o Carl Schmitt está lá escrevendo teologia política para falar que é o soberano que decide sobre o estado de exceção. Aí vamos falar em neoconstitucionalismo. O Kelsen propôs já um começo do constitucionalismo. Ele dorme, ele morre no caminho da experiência da Guerra Mundial. O que a gente fez com jurisprudência dos valores, teoria dos princípios, foi retomar esse constitucionalismo que o Kelsen já tinha começado. Qual é a principal norma que tem conteúdo na teoria pura do direito? Qual é a principal norma que tem conteúdo na teoria pura do direito? A Constituição. E é dela que derivam as outras normas que também têm conteúdo. Por isso que o centro gravitacional é a Constituição. A norma hipotética fundamental não tem conteúdo, ele diz. Ela é um a priori, ela é um pressuposto. Ela também é, né, nesse sentido, um elemento da filosofia kantiana, é um juízo hipotético. Norma hipotética fundamental, é um a priori do pensamento. Pressuposto. Pressuposto do quê? De que uma norma deriva de outra norma. Esse é o pressuposto. Não tem outro pressuposto. Uma norma deriva de outra norma. Então, é por isso que eu digo que nessa tentativa de chamar o direito de ciência, você topa com a filosofia toda hora, percebe? O direito vai se apresentando mais como filosofia aplicada do que como ciência. O Savigny está lá atrás do método da filosofia, o Kelsen, para poder fechar, entre aspas, porque não fecha, a pirâmide, usa de um conceito filosófico. É muito bonito isso no direito. Só que aí o Kelsen vai dar conta de fazer um corte epistemológico, né? E daí, dentro daquilo que é a experiência da metáfora da moldura, no último capítulo, que é o capítulo sobre a interpretação do direito, aí a conversa, né, vai purificar mesmo a metodologia. Por quê? Porque se eu tiver que trabalhar com aquilo que é a experiência da ciência do direito, eu não posso pegar elementos externos para interpretar o direito. Que é uma experiência de raciocínio de como que é esse método do Kelsen, né? Ele foi dar uma entrevista quando estava nos Estados Unidos, que essa coisa de chamar o Kelsen de nazista é um absurdo, porque vai embora da Alemanha para não morrer, literalmente, porque era judeu. Então ele vai para Berkeley, nos Estados Unidos, e ele vai dar uma entrevista, né? Porque perguntam para ele, o Terceiro Reich, Kelsen, era um Estado de Direito? Aí eu sei que na história muita gente vai questionar isso, né? Ele vai dizer, formalmente era um Estado de Direito. O Kelsen fala isso. Formalmente foi um Estado de Direito, porque teve uma votação, etc, etc, etc. Só que ele diz assim, era um Estado de Direito, só que ele era imoral. E a imoralidade desse Estado de Direito não cabe ao direito resolver, cabe à política. Entenderam o corte? Se os políticos fizessem como eu no direito, não teria acontecido. Agora vocês querem que o direito seja a panaceia? Vocês querem que o direito resolva todos os problemas da humanidade? O direito não serve para isso, porque isso aí, na verdade, é exercício de poder. Se você usa a palavra direito para querer resolver as coisas, o direito resolve aquilo que são demandas jurídicas. O direito pode resolver o que é do conteúdo de um sistema, de um todo acabado, por isso que na teoria pura do direito tem um sistema estático e um sistema dinâmico. Ele está construindo mesmo essa teoria para fechar, que aí tem uma estrutura escalonada com uma norma deriva de outra norma e tem uma metáfora da moldura. Fechou. Em tese. Fechou em tese. Depois tem uma discussão dele com a teoria das ficções, porque ele vai
abandonar a norma hipotética fundamental. Eu posso até voltar em outro momento para a gente falar sobre isso do Kelsen. Mas é isso que ele faz. Aí ele consegue. Então, por exemplo, eu posso utilizar de um argumento da sociologia, da economia, na hora da interpretação do direito, trazer para dentro da moldura? Não posso. Esse é o corte. Aí você faz um corte científico. Aí você faz. Mas, o que fica para nós, para eu encerrar aqui minha fala e poder ouvir e a gente poder conversar? O que fica é o seguinte: indiferentemente disso tudo, indiferentemente da gente ter visto que o Kelsen conseguiu construir um corte epistemológico que faz sentido cientificamente, a gente tem que ter duas coisas na cabeça quando pensa se o direito é uma ciência. E aí eu vou dar a minha opinião para vocês, que está nos meus livros, enfim. A primeira coisa é compreender que na construção do conceito de ciência tem diferenças na noção desse conceito na história, como eu falei aqui. A segunda coisa é entender que no começo da definição de ciência moderna, se opta por definir ciência em sentido tradicional com métodos muito rigorosos e fechados, métodos cujos resultados são precisos. Então você nunca vai conseguir colocar uma ciência social aí dentro. Por isso que se criou o dualismo sociedade e natureza. Por isso que se criou o dualismo ciências do espírito, ciências da natureza. Porque eu não consigo repetir o ferro esquentar no direito como eu consigo na natureza. A hora que começa a se chamar direito com possibilidade de ciência é quando a revolução do próprio conceito de ciência começa a ser balançado, com outras metodologias que não são só exatas. Aí você começa a vislumbrar uma possibilidade de pensar o direito como uma ciência, e os autores vão tentando fazer isso nos ideais de objetivação, até que o Kelsen vem e faz esse corte total. A experiência que a gente tem vivenciado hoje em dia é uma experiência que insiste no direito de uma noção de ciência, que é a experiência do que eu chamo de jurisprudência dos princípios, né? Porque a gente vai tentar... O que a teoria da decisão faz hoje, né, pessoal? Ela faz exatamente uma busca de tentar achar aquilo que seria a resposta correta, ou uma resposta correta, se quiser usar a tentativa do Ronald Dworkin para a gente, né, ver o que está acontecendo. Por mais que a gente fale, corra para lá e para cá, o que a gente quer? Coerência dos tribunais, uniformização de jurisprudência. Agora virou essa loucura aqui de precedente, enunciados com força vinculativa, súmula vinculante. Você quer sempre objetivar. Objetivar e vincular. Então a gente está tentando fazer ciência, está fazendo uma tentativa de ciência, né? Só que eu não posso esquecer que essa não é uma ciência no sentido tradicional. Se for para ela ser uma ciência, ela tem que ser uma ciência que lide com métodos, né? Que vão buscar ideais de objetividade, etc, 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 mas que sejam métodos que deem conta dessa sua realidade, que é uma realidade dinâmica. Então eu tenho a impressão que essa retomada dos estudos da teoria da argumentação, a tentativa de trazer a filosofia da linguagem para o direito, a tentativa de trazer a fenomenologia para o direito, são exemplos desses, né? Exemplos em que a gente tenta propor uma ciência do direito, a partir de uma metodologia que não é mais só a kelseniana, mas partindo dela, meio que propondo um desafio ao pensamento do Kelsen e tentando estabelecer novos caminhos para o direito. Então, do meu modo de ver, é o seguinte: eu acho que a gente tem que insistir nessa ideia. Eu acho que a gente tem que tentar fazer do direito uma ciência. Eu não abandonei a ideia de ciência no direito, mesmo com essas reflexões todas. Eu acho que a gente tem que tentar no máximo possível, sabendo, inclusive, que os métodos que a ciência tem hoje, mesmo as ciências da física, né, com a física quântica, etc., possibilita a gente um diálogo metodológico muito mais rico. Então, é possível pensar o direito enquanto uma ciência, indo além dos métodos tradicionais da ciência, é possível, e isso vai ser construído a partir de cada teorização. Tem muitas teorizações em torno disso. Eu tento usar nos meus trabalhos elementos que venham metodologicamente, né, numa teoria que eu chamo de possibilista, que é uma teoria que envolva, né, a possibilidade de outros saberes no direito, como a fenomenologia, né, a filosofia da linguagem, como
as possibilidades de pensar a sociologia, na atualidade, com métodos que são métodos transclássicos, né? A Laluma, por exemplo, é um autor que trabalhou com métodos transclássicos, só para dar um exemplo, né? Eu não sou um lumaniano, nem insisto na teoria do Luhmann, trabalhando com ela, mas ele trabalhou com métodos transclássicos para olhar para o direito, né? Aí tem métodos que são retóricos, tem métodos que são argumentativos, tem métodos que retomam N outras possibilidades. Mas uma coisa é certa, se eu estou dizendo que não abandona a ciência, a gente não pode abandonar essa ideia de que esses ideais de objetividade, que estão baseados numa construção, inclusive do sentido positivo do direito, devem ser respeitados, né? Em especial, no tempo de hoje, se for para fazer valer, portanto, uma ficção, ou do direito como uma ficção, no sentido até da própria ciência, é tentar fazer valer a Constituição como o centro gravitacional do nosso pensamento jurídico, né? Pode parecer simples, pode parecer algo que todo mundo diz, mas é algo que, por mais que se diz, por mais que se diga, pouco se faz e pouco se concretiza. Então, eu acho que a gente tem que insistir nesse modelo, né? A gente tem experiências de autores tentando romper com isso. Uma experiência é o Vará, o Luiz Alberto Vará, que escreve uma proposta de surrealismo jurídico, manifesto do surrealismo jurídico. Aí vai aproximar o direito, por exemplo, da arte, né? Destruir uma ideia de ciência do direito. Mas eu ainda insisto nela, não é à toa que o livro que eu recomendei para o Luiz é o Teoria da Ciência Jurídica, um livro que eu trabalhei na época, na atualização do professor Vili Santiago Guerra Filho, em que essa discussão está lá presente. E também tem um outro livro nosso, que é o Teoria Política do Direito, né? Também estamos pensando em teoria e pensando nesse sentido de uma possibilidade de trazer outros saberes para o direito. Qual é o desafio lançado ao Kelsen nesse sentido? É como eu movimento uma hermenêutica jurídica que não seja discricionária, como eu movimento uma hermenêutica constitucional e jurídica que não seja arbitrária, estabelecendo limites para poder lidar com noções de coerência, fundamentação e decidibilidade no direito. Esse é o ideal científico que está por trás disso. Mas o elemento que vai me ajudar a pensar isso é a capilarização de um estudo hermenêutico do direito. E é isso, né? E aí, obviamente, que a gente teria que, a partir de agora, tentar olhar para como que seria a figura de uma ideia da ciência do direito a partir da teoria da argumentação. Daí eu teria que voltar um outro dia para falar disso, porque não dá tempo. Tá certo? Então, esse é o meu ponto de vista, não sei se ficou claro, mas é assim que eu penso sobre o direito e a relação dele com a ciência, de modo geral. Eu queria agradecer vocês pela paciência de terem me ouvido, né? Tentei fazer uma fala didática, mas com o que eu penso mesmo, né? Sem rifar os conceitos, sem deixar de apontar questões que eu acho que são relevantes. E fico à disposição para um debate, para questões de vocês. Né? É isso, estou à disposição, pessoal. E já vi que tem uma pergunta aqui, né? Aí você quer mediar, Luiz? Como que você faz? Pode ser, professor. Eu só iria agradecer, lógico, vou agradecer. Me lembra muitas aulas que eu tive na FADISP com o professor de teoria da norma, era fantástica. Falar para o pessoal que o texto do Direito é uma Ciência está lá no site, escaneado. Se o professor também quiser, eu posso mandar. E o capítulo 1 do livro. Eu quero sim. Esse do livro aí não precisa. Da teoria da ciência jurídica já está aí achar, né? Então, professor. Eu tenho, inclusive, na cabeça. Assim. Tem que fazer uma edição nova, porque já está difícil achar. É verdade. Achar esse livro aí. Precisa mesmo. E o primeiro capítulo está lá para o pessoal poder se debruçar e ler também. E aí eu queria passar a palavra para a professora Carla, para ela, se ela tem alguma pergunta, se ela tem algum questionamento, alguma coisa, e aí já vou para a lista de perguntas. Eu vou fazer uma pergunta, no caso, aí tem o Lucas, que também quer fazer uma pergunta, e tem depois uma pergunta da Isabela, no link de perguntas. Por favor, se alguém quiser fazer pergunta ao vivo, coloca o nome ali na lista, tá? Se não quiser fazer pergunta ao vivo, quiser mandar pergunta pelo sistema, é aquele triângulo, quadrado e bolinha novo que fica do lado da aba chat, aqui no vídeo, beleza?
Henrique, eu me perdi quando você falou da obra A Finalidade do Direito e uma tradução que eu devo ou não usar, né? Qual que tradução que você recomenda? Eu recomendo não usar a tradução que ficou com o título A Evolução do Direito. Ah, ok. Tem uma outra tradução que ficou A Finalidade do Direito. Essa daí Perfeito. tudo bem. Essa daí. Muito obrigado. Nada, imagina. Ô, professor Henrique, quando que foi, que o senhor estava falando ali sobre o que o Kelsen não falou em pirâmide, quando que veio essa ideia de pirâmide para nós? Para nós, eu acho assim, o autor que chama essa ideia de pirâmide foi o Bobbio, né? Tem uma questão que o Bobbio coloca, que eu acho interessante, porque de fato dá para pensar numa pirâmide, né? O Mário Lozano, fala que se for para pensar numa pirâmide, tinha que ser de ponta cabeça, porque se a Constituição é o maior, né? Tinha que ser o contrário, a pirâmide. Eu já vi. Só que é o Bobbio que faz isso, porque o Bobbio vai dizer assim, né? Pegando uma pista que está na teoria pura do direito. Porque o Kelsen diz assim na teoria pura do direito. A norma hipotética fundamental não tem conteúdo, ela é um pressuposto do pensamento. A rigor, ela é um juízo hipotético kantiano. Se for para ela ter um conteúdo, esse conteúdo seria para ser pensado como aquilo que está na Constituição. E aí você vê o Bobbio disseminando um tanto dessa ideia de que era possível pensar isso como uma estrutura piramidal. É o Bobbio, né? E depois aí ganha massa, né? Na Argentina, o Carlos Costa vai usar a expressão, daí na Itália, o Mário Lozano vai usar a expressão, outros vão usar, que a palavra em alemão que o Kelsen usa é essa aqui, ó. Deixa eu pôr no chat aqui. Stufenbau. Essa é a palavra que ele usa. É isso aí que quer dizer pirâmide, né? Que é estrutura escalonada. Bau é construção, né? Bauer é o construtor. E Stufen é estrutura. Traduziu-se na teoria pura do direito como estrutura escalonada. Se for para traduzir essa palavra, né, uma tradução razoável seria estrutura escalonada. Por isso, estrutura escalonada do direito. É uma pirâmide por isso, assim, acho que é uma imagem mesmo, né, mas que ele tenha chamado de pirâmide, ele não chamou. Beleza. Lucas, você quer perguntar agora, por favor? Olá, boa noite. Boa noite, professor Henrique. Bom, primeiramente, muito obrigado, né, pela sua exposição aí. Foi uma aula muito interessante para a gente. Eu acho que esse é um assunto muito importante, né, essa relação um pouco viciada que a gente tem do direito como ciência, né, e principalmente dessa perspectiva que a gente tem do Kelsen, né. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar ressaltar sempre para tentar salvar cada vez mais o que dá para salvar nisso, né? Eu acho que a sua exposição, ela trouxe muito bem isso. Bom, primeiramente, eu queria falar que eu fiquei bastante perplexo, né, assustado quando vi seu nome como palestrante, porque eu sabia que conhecia seu nome de algum lugar, e aí eu me lembrei da sua dissertação de mestrado, né? Sua dissertação sobre o Kelsen e o Nietzsche, uma dissertação muito interessante, né? É uma leitura muito diferente, é muito heterodoxa que a gente tem do Kelsen. Você faz um trabalho muito, muito bom ali de salvar esse Kelsen esotérico, né? Esse Kelsen que é muito pouco lido, principalmente no Brasil, né? Que é o Kelsen que a gente puxa um pouco mais lá pela ideia de justiça, né, pelo que é justiça, e outros textos que fogem um pouco da dogmática tradicional, né. Você faz isso por meio do Nietzsche, né, que foi uma abordagem muito interessante, né, principalmente a partir da segunda dissertação da genealogia da moral, né, que tentar relacionar a problemática principal do Kelsen, que é a problemática do problema da naturalização, da hipostasiação, com o problema do dever da dívida no Nietzsche, né? Eu acho que esse é o caminho, eu acho que é o caminho mais certo para se fazer isso. E você trouxe isso de alguma forma na sua apresentação hoje, né?
Eu tenho duas perguntas para fazer, não tão relacionadas à sua apresentação, mas relacionadas ao texto, né, o seu texto que você escreveu com o professor Guerra Filho, que você mandou para a gente, né, você mandou como sugestão de leitura para a palestra, né. Eu fiz duas pequenos grifos aqui, eu queria fazer duas perguntas, e aí, se você quiser responder, fica à vontade aí para fazer alguns comentários sobre isso, né. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é na parte desse texto, na página 43, em que você vai falar bem brevemente, né, sobre o Kelsen, justamente, né. Você faz ali na historização do problema da ciência do direito, você vai trazer o Kelsen numa passagem ali, e você fala um pouco de relance, é uma passagem bem curta, né? Então, talvez esse comentário não faça justiça, com certeza não faz justiça à sua abordagem do Kelsen, mas você fala alguma coisa no sentido de que o Kelsen, não que ele tenha sido superado, mas que talvez a teoria dele não seja mais adequada para se analisar o direito na nossa contemporaneidade, né? O direito, talvez você queira dizer, né, nessa defasagem dos estados nacionais e tudo mais, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, falar exatamente o que você quer dizer, né, o que você acha disso, porque eu tenho uma ideia um pouco diferente, né? Eu acho que justamente essa defasagem dos Estados nacionais que a gente se encontra, ela está inscrita nessa modernidade, nessa estrutura histórica da modernidade, em que o Kelsen desenvolve sua teoria, e eu acho, eu tento defender isso, que a teoria do Kelsen, né, de uma forma bastante ampla, né, bastante genérica, né, não fazendo aquela leitura dogmática, mas uma leitura mais crítica, que a teoria do Kelsen talvez seja justamente a teoria que a gente tem que retomar agora para tentar ler o direito na nossa contemporaneidade. E outra pergunta do último parágrafo desse excerto que você mandou para a gente, que o último parágrafo, está na página 59. Você vai falar dessa retomada da zietética, né, do seu ex-orientador, professor Tércio, e você defende essa retomada da zietética para tentar rever o problema da dogmática e desdogmatizar o direito, né, o que é uma ideia que eu concordo, mas você fala também de uma retomada que não é bem uma contraposição à dogmática, né, é uma retomada, uma zetética que tenta complementar a dogmática, nas suas próprias palavras. Eu queria saber o que você quer dizer com isso, né, porque talvez se a gente vê o direito como essa coisa, né, que não é bem uma ciência constitutiva da modernidade e constitutiva também das formas de produção do capital, né, constitutiva do colonialismo e tudo mais, talvez a dogmática nesse sentido seja uma coisa que a gente queira mais dispensar do que tentar complementar ou salvar. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Uhum. E, novamente, muito obrigado, foi muito boa a exposição e eu espero ouvi-lo mais. Bom, Lucas, eu antes de tudo queria agradecer a sua gentileza, né, de lembrar do meu texto de mestrado, do trabalho que eu fiz em torno do Kelsen e do Nietzsche. Eu fico muito feliz de saber que tem alunos que acabam encontrando esse trabalho e que gostam dele. Para mim foi um grande desafio fazer esse texto, foi um momento muito especial da minha vida, que a gente se encontra em certos meandros de leitura, de trabalho, e de fato aparecem umas coisas que uma das... Deu certo, assim, porque o que você falou era uma das coisas que eu queria fazer mesmo, né? Esse Kelsen esotérico que você chama, eu chamo de outro Kelsen. Uma brincadeira psicanalítica, assim, mas muito obrigado pelas gentis palavras suas, né? E estou à disposição do grupo, de poder ter um debate com vocês, sempre. Essa primeira pergunta, eu acho que é o seguinte que está tentando ser dito aí. Primeiro, o desafio, eu olho para a teoria do Kelsen para os dias de hoje como um desafio.
E nesse desafio tem duas frentes. Eu digo assim, é preciso lançar um desafio à ideia da metáfora da moldura em Kelsen. Quando eu digo lançar um desafio, eu não estou dizendo que é para esquecer o Kelsen, né? Não estou dizendo que é para deixar ali para trás. O que eu acho que a teoria dele não dá conta, no sentido de hoje, é desse movimento que a gente tenta fazer nesse livro, e aí o movimento aparece mais no 3º capítulo, que é de tentar trazer outras formas de métodos científicos e outras formas de saberes para o direito. Porque o Kelsen não permitiria isso. Então, eu digo, o que a teoria do Kelsen não dá conta? Ela não dá conta de trazer uma outra possibilidade epistemológica e metodológica para o direito. Então, eu acho que ela tem esse limite, a não ser que eu desvirtuar ela. É isso que eu estou querendo dizer. É por isso que ela não daria conta para mim. Só que o que ela serviu? Ela serviu para eu poder pensar isso. Ela serviu para eu lançar o desafio. Eu acho que essa sua afirmação é muito inteligente, de que é importante retomar o Kelsen para poder entender isso que se passa em torno de estados nacionais. Eu tentei fazer isso nesse curso que propus do Kelsen, inclusive. Né? Eu tenho tentado fazer isso no Kelsen para mostrar isso que eu falei aqui. Né? O pessoal fala tanto em neoconstitucionalismo, que é uma expressão que se apresentou na Espanha, depois em Portugal, esse neo, né? Como se fosse um constitucionalismo que deixasse o Kelsen para trás, que é um novo constitucionalismo. Não, eu não gosto disso. Aí eu acho que o Kelsen se faz mais do que presente. O Kelsen chegou a dizer que na Corte Constitucional tinha que ter um cientista político. Está na jurisdição constitucional. Abandonar esse tipo de leitura, não acompanhar a discussão, que eu fiz questão de escrever sobre isso também, a discussão sobre o conceito de soberania entre Kelsen e Schmitt. O que o Kelsen faz para dar conta de sustentar um Estado constitucional, ou a proposta de um Estado constitucional, é muito interessante, é muito profundo, é muito cuidadoso, enquanto o Schmitt está ali falando de um Estado constitucional, que quem decide é o soberano. Então, eu acho que esse é um caminho muito bom de pesquisa, eu estou de acordo com essa sua afirmação. A limitação que eu vejo, de um ponto de vista teórico, é que se for para manter a estrutura da teoria pura, a gente não consegue dar esse passo no desafio que eu falo dos outros saberes, das outras ciências. Eu te diria uma outra coisa, que quando eu escrevi essas partes, né, que tem o trabalho meu e do professor Vires em conjunto, primeiro ele havia proposto, eu fiz uma atualização desse livro, e depois a gente produziu bastante coisa junto nesse período, mas uma coisa que a gente conversou muito nessa época, porque eu não tinha lido ainda, depois que eu fui me aprofundar mais, é de como que o Kelsen vai trabalhar com a teoria das ficções do Hans Feihinger. Porque, no final das contas, o Kelsen vai, né, abandonar a ideia da norma hipotética fundamental e assumir que a tal norma fundamental seria uma norma fictícia. Então, hoje eu diria para você, talvez uma possibilidade de tentar pensar esse desafio é também, né, olhar agora em como que poderia articular isso que eu escrevi com uma teoria ficcional. Talvez essa frase poderia ser atualizada agora nesse sentido. Acho que respondo a tua primeira pergunta de algum modo. A segunda questão, quando eu estou falando aí da zetética e de como que o Kelsen vai, o Tércio vai tirar isso da tópica do Fivig, né? O Fivig que vai começar a elaborar esse negócio da zetética no direito. Né? O Tércio, quando escreve aquele livro Função Social da Dogmática Jurídica, está tentando fazer isso. Então, uma das coisas que está por trás da zetética, que eu estou querendo dizer como complementação do problema dogmático, é literalmente uma tentativa de superação do problema da subsunção. Como que eu dou conta de ultrapassar a subsunção? Eu preciso de um complemento. Essa é uma palavra que vai ser usada, teoricamente, por muitos autores. Inclusive, um autor que vai usar ela insistentemente é o Ralph Dreyer e o Robert Alex. Se você pegar a teoria dos direitos fundamentais, essas tentativas de reconstrução, né, dos conceitos, ele vai usar essa palavra. Então, eu estou tentando dizer o seguinte, né? Para ultrapassar o elemento da subsunção, se a gente mantém uma noção de legalidade, se a gente mantém uma noção de dogmática jurídica para atuação e aplicação do direito, a complementação que poderia vir é por trás
do elemento problematizador que dorme, né, dentro da noção da zetética. E aí, o Tércio tenta dar uma pista de como fazer isso, eu acho, num texto dele que chama A Banalização dos Direitos Humanos, ou A Trivialização dos Direitos Humanos. Né? E o que é o alerta disso? De que a positivação do direito acontece com a sua aplicação. Então, eu não tenho, obviamente, no sentido zetético, para uma dogmática, eu não tenho uma resposta dada no plano da dogmática, por mais que ela seja dogmática, eu tenho uma resposta a ser construída dogmaticamente. É isso que eu estou tentando dizer como complementação. Essas perguntas sempre são muito boas, porque você vê como eu poderia melhorar a escrita do texto, né? A gente escreve, e um dos desafios para mim, como alguém que escreve, é não deixar o texto hermético. Porque tem autor, não sei se já perceberam, que adora deixar o texto hermético, né? Você fica ali e tal, e eu quero sempre o contrário, mas fica, tá vendo? Eu agradeço sempre as perguntas que vêm e essas, né, possibilidades de diálogo. Então, muito obrigado. Eu não sei se consegui responder bem as suas questões aí, mas é isso. Não, respondeu sim. Obrigado, professor. Ficou mais claro agora. Jairo. Bom, boa noite já, né, a todas e a todos. Gostaria de inicialmente agradecer a presença do professor Henrique aqui no nosso programa. É sempre uma oportunidade ouvi-lo, ler os seus textos e acompanhar a sua produção, principalmente pelo fato de unir dois temas que, na minha percepção, são muito importantes, que é teoria do direito e metodologia, epistemologia. Acho que são caminhos muito mais próximos do que se imagina, e nessa sua fala hoje sobre ciência e direito, isso ficou bastante claro. Então, muito obrigado, Henrique, aí, por compartilhar o seu tempo conosco. Eu tinha uma questão, e o Lucas, ele é sempre muito completo em suas falas e abrangentes, que tinha muito a ver com a relação da segunda pergunta, mas eu vou fazer, talvez tenha alguma outra nuance, que é justamente essa afirmação que você havia dito de ver de ser possível ver em algum momento o direito como ciência a partir de uma similitude com uma filosofia aplicada. E nesse ponto, Henrique, a partir dessa conceituação, dessa definição, você acredita que seria possível a dogmática jurídica ser um objeto de investigação, ou ser um objeto científico? Acredito que você já respondeu um pouco a partir da última resposta do Lucas, mas se você tiver algo para dizer um pouco mais sobre nós, a partir das suas leituras e da sua própria percepção também. Muito obrigado aí. Não, Jairo, eu tenho sim, acho que até a tua pergunta tem uma autenticidade, uma originalidade, que vai até além de algumas coisas que apareceram na pergunta do Lucas. Eu gosto bastante de pensar isso, né, do direito como uma filosofia aplicada, e a tua pergunta é muito boa por causa do seguinte, porque se a gente for olhar para a filosofia, também é possível encontrar um dogmatismo na filosofia. A filosofia, muitas das vezes, para construir sistema, trabalha com conceitos que são apresentados dogmaticamente para nós. Pega qualquer autor que construiu um conceito de sistema na filosofia. Vamos pegar o Kant, que é o exemplo que aparece aqui. Ele precisa dogmatizar a filosofia como o que é juízo hipotético, o que é imperativo categórico. Né? É óbvio que esses conceitos vão ser colocados em discussão, tal como a dogmática jurídica é colocada em discussão. Então, uma das coisas que eu tentei escrever nesse capítulo é, mesmo para pensar uma dogmática jurídica, que o Savigny vai chamar, né, de jurisprudentes, os alemães, nesse momento, vão chamar o que vai ser entendido como dogmática jurídica como ciência do direito em sentido estrito. Então, a tua pergunta é precisa porque eles estão fazendo.
é a palavra jurisprudentes, né, que eles usam, que é ruim quando a gente lê os livros na tradução, a gente lê jurisprudência. Se você não tomar cuidado e achar que é a jurisprudência nossa que eles estão falando, você cai num erro crasso, porque quando essa palavra é traduzida, jurisprudentes, para jurisprudência, você pode colocar entre parênteses, dogmática jurídica. Você pode colocar entre parênteses, de textos alemães estou falando, né? Você pode colocar entre parênteses, ciência do direito em sentido distrito. E é curioso que, como que na própria filosofia, você também tem essa possibilidade de uma dogmática filosófica, né? Do dogmatismo filosófico, quando você trabalha com as premissas das conjecturas, né? No fundo, a gente precisa de ter um ponto de partida, a gente precisa de um apoio argumentativo, né? É por isso que na hermenêutica jurídica, acho que a abertura da tua pergunta também é essa, né? A hermenêutica jurídica, quando vai se construir, ela se construi a partir da hermenêutica teológica. Vai nos dogmas religiosos e o modo de se trabalhar com os dogmas religiosos para se começar a trabalhar com os dogmas jurídicos. É como se o dogma fosse algo como uma espécie de justificação daquilo que é a nossa tentativa de explicação do mundo. E na ciência, o que ele é? Ele é uma tentativa de organização de uma explicação de mundo que, mesmo você sabendo que pode ser que seja ficcional, você usa para poder dar sentido para o mundo. Só que aí não é mais aquela coisa metafísica, que é um sobrenatural. Não, é uma ilusão consciente. Não é mais... Eu tenho isso... Para mim, no fundo, o direito é uma ficção, né? Nesse sentido, ele é uma narrativa. Ele é ilusão. O mundo é uma ilusão que a gente constrói, nesse sentido. E uma das construções é dogmatizar o mundo, né? Porque facilita demais para a gente viver e dogmatizar o mundo. O problema é que, para o filósofo, quando você dogmatiza o mundo, ele sabe, né? Ele vê que está dogmatizado, mas de vez em quando ele flerta com o dogma, né? Ele dá uma escapada do dogma, ele provoca o dogma, mas ele sabe que tem que ter. E às vezes custa caro para a nossa psique, né? As pessoas ficam atrás das suas moralidades ali e se prendem nela. O direito das minorias todos grita em torno desse problema recalcado de um dogma moral que se estabeleceu na mente que o direito reverberou. Então, vê como é que é possível? Eu acho que é por aí, viu? Essa sua pergunta é muito boa. Essa pergunta dá para escrever um texto sobre ela. Fazer uma relação entre o que é o elemento dogmático do direito e o que eu chamei aqui de uma filosofia aplicada. Porque, no fundo, Jair, vou te falar, no fundo, o que eu estou querendo dizer para vocês com essa resposta, que é uma coisa que está no horizonte das minhas não terminadas conclusões do pensamento sobre direito, é de que essas tentativas nossas de fazer ciência, indiferentemente na natureza, nas ciências sociais, são todas tentativas de achar um sentido para o mundo, que de algum modo a gente consiga sustentar e promover ele numa espécie de ilusão que se constrói para lidar com tudo isso. Então aí você pega o direito fazendo de um jeito, a filosofia de outro, né? É por isso que eu tenho insistido muito, eu fui atrás disso, né? Eu fui atrás, por exemplo, da psicanálise, né? Eu fui fazer formação em psicanálise para tentar entender um pouco disso e perceber se era possível relações. Então eu tenho feito uns textos sobre isso e eu acho que a última hipótese é trabalhar nisso que eu estou defendendo como a ideia de um jogo no direito. Porque se é uma ilusão, a palavra ilúsio, que dá ilusão, vem de ludus, que é jogo. E o que é o direito, senão esse jogo que a gente faz, né, a partir de regras que estão postas e que muitas vezes o que se faz é turvar essas regras. Cadê o fair play, etc. Né? Então, acho que é por aí. Muito boa pergunta, muito obrigado. Só para, desculpa interromper, obrigado, Henrique, pela sua fala. E acho que, não sei se é de conhecimento seu ou de todos aqui, o Henrique acho que tem uma relação indireta com a UEMP, porque o Henrique ele fez pesquisa, né, com o professor Oswaldo Giacoia na Unicamp, e aqui na UEMP nós temos o irmão do Oswaldo Giacoia, que é o Gilberto Giacoia, que é nosso professor aqui, e o Oswaldo sempre está conosco, então temos aí uma relação quase parental aí via esse... E vou te dizer mais, Jairo. Em uma oportunidade eu fui aí analisar um trabalho de mestrado, o trabalho do Felipe Braz, não sei se vocês têm contato com ele, um trabalho excelente sobre proporcionalidade, princípio da proporcionalidade, teoria argumentativa do Robert Alex,
E nesse dia, inclusive, eu tinha um dia antes estado com o professor Oswaldo e encontrei o Gilberto na UEMP. E nesse dia tive um carinho muito grande por essa universidade. Quando eu vi que era da UEMP, o grupo de estudos, eu fiquei bem feliz. O primeiro sentimento que eu tive foi um sentimento de alegria do dia que eu estive aí, né, na universidade, que o Felipe me buscou no aeroporto, me levou para a cidade, eu pude almoçar, encontrei o irmão do Jacóia, o Gilberto. Então foi muito agradável, assim, né? Um lugar e um trabalho assim muito bem feito. De proporcionalidade, eu digo para o Felipe até hoje que esses dias ele me chamou, que ele está dando aula numa faculdade, na Unipar, e ele me chamou também para fazer uma palestra lá para os alunos dele, uma aula para os alunos, que é o que eu mais gosto de fazer. O que eu mais gosto de fazer é isso que eu estou fazendo hoje. Eu acho mais legal do que dar palestra. Porque palestra é menos legal. Isso aqui é muito mais legal, porque a gente pode debater, ter um sentido de construção de estudo, entendeu? E eu fui fazer algo parecido com isso, só que era um outro tema. E era mais uma discussão em torno do ativismo judicial mesmo lá. E aí me lembrei, contei, enfim. Eu tenho muito carinho, né, pelo trabalho que vocês realizam aí, estou dizendo sem nenhuma demagogia. Então, se eu puder participar em outros momentos, né, quem sabe acaba essa pandemia, eu possa voltar aí para encontrá-los, saibam que vai ser um grande prazer para mim, de verdade. O prazer é todo nosso, como eu tenho dito ultimamente, em tempos não pandêmicos as portas estão abertas, e em tempos pandêmicos as janelas virtuais com certeza estão abertas. Excelente. Muito obrigado. Obrigado, Jair. Obrigado, professor Henrique. Professor Henrique, tem uma pergunta da Isabela. Ela precisou sair, mas ela depois vai assistir online. Ela perguntou assim: o direito precisa mesmo ser uma ciência? Não pode ser apenas utilizar das ciências para ser construído? Qual é o seu pensamento sobre isso, professor? Então, é uma pergunta a ser feita com base nessa minha exposição, né? É preciso mesmo que o direito seja uma ciência? No primeiro momento a gente percebe que, em tese, não. Só que aí tem um risco, né? Se a gente tem a possibilidade de trabalhar com outros métodos que não sejam esses métodos tradicionais, eu acho que a gente deveria insistir. Qual que é o risco? O risco de reduzir o direito à sociologia, por exemplo, ou à moralidade, que é uma coisa que aconteceu e está acontecendo de maneira enviesada hoje em dia. Vou dar 2 exemplos para a Isabela depois refletir, e se ela quiser ampliar o debate, eu estou à disposição. Depois que ela puder assistir, né, a fala. Um é o sociologismo, do Leon Deguy, que vai dizer que na formação ali da sociologia jurídica acontece um negócio super engraçado, né? Que não se sabe quem é que vai dar aula de sociologia jurídica. Se são os sociólogos, porque ela vem da sociologia geral, seria uma sociologia especial, se são os juristas. Nos departamentos de universidades da França, o Jean Carbonnier escreve isso no livro dele. Não se sabe quem daria aula, e o certo é que o sociólogo dê, porque o direito nada mais é do que um braço da sociologia. Então você corre um risco de reduzir o sentido do conhecimento jurídico. E como o direito é poder, né, o risco maior é ainda que ele se transforme numa espécie de exercício do poder, literal. Ele já é poder, ele já é uma racionalidade violenta, que se não for física é simbólica a todo momento, né? Então o risco é esse. Uma coisa que a gente vê que acontece muito nesse sentido, que eu tenho, né, colocado em reflexão, é essa coisa que está por trás do ativismo judicial no Brasil, né? Como que às vezes vai se trabalhar com conceitos que não são jurídicos para dizer coisas que seriam jurídicas, né? Isso tem tudo a ver com... Tem N teorias que entram no discurso aí, né? Um autor que cria uma teoria radical, a gente não precisa concordar, mas que radicaliza isso ao extremo, é o George Agamben, né? Quando vai propor a ideia do estado de exceção. Ele radicaliza isso ao extremo, porque ele vai dizer, na verdade, o que está se fazendo é uma dissimulação da realidade. É que a gente acha que tem a lei, porque diz para a gente que isso é a lei, mas no fundo se faz o que quer com a lei e a gente achando que é lei. Então você acha que é democracia, mas não é. Esse choque, esse paradoxo que está em jogo quando a gente reduz essa possibilidade. Por isso que eu estava dizendo que eu ainda insisto na possibilidade de manter um sentido de ciência para o direito. Porque dentro dessa questão de uma ilusão do mundo, de uma construção de mundo, se a gente abrir mão disso, quem é que vai nos defender da bondade dos bons? O inferno está cheio de boas intenções. Nesse sentido, Lucas, veja que o Kelsen está dormindo na minha fala, né? Porque se parar para pensar, o Kelsen estava preocupado com o quê? Com essa coisa de uma valorização que aparecia no justnaturalismo e que precisava ser neutralizada. Por quê? Por causa da discricionariedade.
Né? Como é que acaba? O Dworkin tenta fazer isso, né? O cara que mais compra essa briga profundamente é o Ronald Dworkin, né? Porque vai começar a colocar em questão o seu professor, que era o Herbert Hart, que no lugar de uma norma fundamental vai criar uma regra de reconhecimento, né? E aí que a coisa vai também tomar outros caminhos. Por isso eu acho, Isabela. Mas eu sempre me fiz essa pergunta, né? Ciência para quê? Se ele não é, né? Vamos sair dos métodos tradicionais. Não que eu acho que não tem que ser ciência no sentido tradicional. Isso não teria que ser, porque não daria certo. Mas talvez explorar os sentidos da ciência com outras lógicas e métodos. Obrigado. Uma das coisas que me chamou muita atenção depois das suas aulas e na minha pequena experiência no Common Law é que eu levei essa pergunta para os professores da University of Limerick e eles ficaram horas debatendo e não chegaram a conclusão nenhuma, porque eles não gostam do conceito de é ciência ou não é ciência. Isso. Falaram de arte, falaram de política, falaram de sociologia, ficaram assim nos debates mesmo, cada um tinha a sua argumentação e não conseguiram me dar assim uma luz. E eles falavam muito dos estudos alemães, óbvio, né, e das influências, só que eles não enxergavam o direito como ciência. Eu vi ali na cara deles que eles não queriam me falar, não, Luiz, não é uma ciência por conta disso e disso e disso. Até porque acredito eu que faltava um pouco mais de estudo com relação ao direito enquanto ciência e não ao sistema deles. Eu acho que seria esse aspecto. Então foi bem construtivo e ao mesmo tempo meio que desesperador, porque muitos alunos vêm perguntar, direito é ciência ou não? E aí você fica naquela, sim, não, sim, não, sim, não. Como que você vai explicar? Porque é uma coisa tão simples, explicada com uma frase de Twitter, né? A frase fala que existem perguntas que a frase de Twitter não responde. E que veja que é um problema da própria ciência, que tenta explicar tudo exatamente, né? Acho que por trás da pergunta da Isabela tem que explicar tudo exatamente? Acho que não, mas assim, né, a gente tenta, porque a ciência criou esse ideal, que é uma ideologia, né? Eu gosto dessa fase do Habermas, né? Da questão do agir comunicativo eu tenho meus quês, mas da fase do Habermas que ele escreve o técnica e ciência como ideologia. E ele está falando isso pra gente, né? A técnica e a ciência se transformar numa ideologia do sim e do não, por exemplo. E aí a gente tenta, para dar sentido do mundo, explicar isso, né? Mas tem hora que não é nem bem sim, nem não. Mas, então, eu estou querendo dizer para vocês, mas contanto que eu insista no modelo de ciência que não seja o tradicional, então tem que ter uma construção para poder chegar em algum lugar a partir disso. É isso aí. Acho que no Common Law tem essa questão, né, de uma tradição histórica muito forte da construção dos conceitos jurídicos. Então, você trabalhar com o conceito de ciência para eles implica na ideia de um reconhecimento daquela comunidade político-jurídica numa leitura moral daqueles elementos da construção do ordenamento. E aí, você fazer essa pergunta para eles, você vai fazer eles debater um monte de coisa mesmo. Interessante, bem interessante a experiência. Obrigado, professor Henrique, pela participação. Tem alguém que tem alguma coisa a contribuir, alguma pergunta? Não? Então, professor, eu queria agradecer imensamente sua disponibilidade. As portas e janelas virtuais, como diz o professor, já estão abertas aqui da UEMP, do nosso programa. Eu queria convidar também o professor e os que estão aqui assistindo. Nós temos mais 2 atividades do Observatório de Bioética e Justiça. A próxima atividade é no dia 12/11, sobre o filme Alice Júnior, que está no Netflix. Por favor, assistam. Um filme de uma garota trans que vai para uma escola católica. A atriz, a Anne Mota, que é a atriz trans que fez o filme, ela vai fazer um bate-papo com a gente sobre representatividade trans, e ela tem uma fala muito interessante sobre fake trans, as pessoas que estão se passando por trans em representações na TV, e se isso é importante ou não para a nossa sociedade atual. E vamos encerrar o Observatório de Bioética com a fala da doutora Berenice Bento, que ela vai falar sobre necrobiopoder, a lei do ventre livre e a Constituição do Estado-nação brasileiro. Então, o Observatório termina com ela,
E a última reunião do grupo a gente está marcando ainda, a professora Carla ainda precisamos só apontar aí com o professor Fernando para ver se ele vai conseguir falar sobre democracia com a gente, beleza? Então, convido todos para participar dessas atividades. Lembrando que o link do certificado está disponível aí para vocês, se quiserem o certificado das reuniões, de 2 horas de reunião. E uma boa quinta-feira para todos. Professor Henrique, fique à vontade. Muito obrigado mesmo. Sabe que eu te admiro muito. Foi uma dos presentes que o doutorado da FADISP me deu, foi ser seu aluno. E admiro muito o seu trabalho. Sempre que eu puder e tiver à frente alguma coisa, sabe que o seu nome estará no top 5 das nossas listas. Muitíssimo obrigado. A admiração é recíproca, Luiz. Sem demagogia, você sabe, a gente sempre conversou muito. O Luiz fez um trabalho muito interessante no doutorado dele, sempre foi um aluno muito presente, muito curioso intelectualmente. Então, é recíproco mesmo, por isso que atendi no primeiro momento que pude o teu convite. Queria simplesmente agradecer a vocês, agradecer pelo nível da nossa discussão, que foi muito bom, as perguntas. Para mim foi uma felicidade falar para vocês. Eu gosto de dar aula, né? Então eu gosto de falar sobre os temas que eu leio e professor fica feliz com coisas simples, né? Com pergunta boa, com alguém que lê um pouco do trabalho dele. Então a gente ganha o dia. Então hoje eu ganhei o dia de poder falar e de ouvir vocês também. Saibam assim que no sentido da possibilidade de uma retribuição, que eu acho que é importante, o que vocês precisarem em São Paulo. A gente poderia pensar em outras possibilidades também de construir debates com outros alunos nossos. Eu tenho franqueado, Luiz, agora que as aulas do doutorado são todas em janelas, né, Jairo? Eu tenho franqueado a possibilidade de alunos assistirem às aulas, quaisquer alunos que sejam. Então, depois a gente pode ver se tem alunos interessados da UEMP em assistir às aulas do doutorado. Agora está acabando. Só tem mais 2, mas talvez para o próximo semestre organizar mesmo a possibilidade de participação, inclusive a ponto de fazer alguma apresentação no doutorado. Eu já fiz isso com alunos meus do Mackenzie, tiveram uns alunos que deram show nos doutorandos, né? A gente pode organizar isso mesmo, que é uma coisa boa sob 2 sentidos. Primeiro, numa relação entre as instituições, né, de trabalho conjunto, e também da relação da graduação com a pós-graduação, que eu acho que é fundamental. E aí eu acho que a gente poderia ir conversando, Luiz, e tentar sistematizar isso, já que o grupo de estudo, por ser um grupo de estudos, quem está aqui está interessado, claro, né, porque senão não viria para o grupo de estudos. Por isso que eu acho que é um público sempre muito interessante. Então, eu lanço essa ideia para que a gente, de alguma forma, possa retribuir também com o convite que foi feito e para o grupo de vocês. Então, vamos conversar sim, professor. Beleza. Então, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos e até uma próxima. Valeu. Até, Henrique. Muito obrigada, viu? Obrigado, gratidão aí, estamos à sua disposição também. Tá joia? Obrigado. Gente. Tchau.